Bem-vindo todos ao ItaquiCast, o podcast do Portal do Rio Grande. E aí, eu sou o Taco Dias, tudo bom, Toco? E aí, Marcelo, tudo bom, tchê? Vamos anunciar nossos patrocinadores antes de começar o programa, né? Pode ser. Vamos então saudar aqui a nossa patrocinadora aqui, Vicência Cervejaria. Tem o Disc Shop 55999638040 e a Vicência que tem 4 opções, né? Cerveja Pilsen, que é aquela mais fraquinha, a Session IPA, que é um pouquinho mais aromática, assim, a APA, que é a mais encorpada, e a Viena. E quem quiser seguir lá para acompanhar lá e dar uma olhada lá, no Instagram lá é @Vicência Cervejaria. Também a Alessandra Empréstimos, ali na esquina da Independência com a Castelo Branco. A Alessandra Empréstimos trabalha com todo tipo de empréstimo pessoal e empréstimo consignado lá. É só chegar lá e fazer uma projeção lá que se adapta a Teu orçamento. tua necessidade, né? E também quero não anunciar, né? Mas eu só vou dar uma... Boa-vinda, né? Boas-vindas ainda, mas não o caráter oficial, que a gente está negociando aí, está quase fechado aí para novos patrocinadores, o Grupo Brasileiro lá do Duda. Duda Martini. E também da Eletrosul lá, os guris estavam falando com o Lori ali. E o Ike Fome, né? E o Ike Fome, né? Que a gente já vem negociando faz tempo aí. E nós vamos ter novidades aí no próximo. E bom, eu pedi pro pessoal se inscrever no canal, né? No canal e no Instagram, né? No nosso canal do YouTube o principal é inscrever no YouTube lá, né? Inscrever no canal, ativar as notificações e dar o like aí nos vídeos. Compartilhar aí para nós disseminar esse canal aí e esse conteúdo, e também seguir no Instagram, que no YouTube é ItaquiCast, é só procurar lá, vai aparecer o canal, e no Instagram é @itaqui.cast. Então vamos para o nosso 14º episódio, né? O terceiro do ano de 2023. Sim. O nosso convidado hoje é o nosso amigo, né? E vereador Zé Silveira. O homem da Ponte Seca aqui, né? Quase na porteira do bairro dele. Quase aqui. No bairro já aqui. Mas não nascido em Itaqui, né, Zé? Não, eu nasci em Massambará. Boa tarde, Zé. Boa tarde. Eu, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de vocês estar aqui e dizer que é uma satisfação muito grande. Também dar os parabéns para vocês pela essa iniciativa. Isso é muito importante, isso é uma coisa... Tudo que vem para divulgar, somar, isso aí o pessoal gosta muito hoje, principalmente desse novo sistema que tem de podcast. Então, vocês estão de parabéns, queria parabenizar vocês. Muito obrigado. Meus amigos de longa data, meu amigo Taco, olha, tem história do Taco, eu sei umas histórias do Taco aí. Se ele começar a me perguntar um dia, eu vou contar para vocês aqui também. O Toco nem se fala, né, Toco? Então, é isso aí, temos à disposição dos amigos aí para bater um papo. Espero que seja agradável para quem esteja nos assistindo. Vamos começar pela tua história, Zé. Tu nasceu no interior, antigamente Massambará pertencia a Itaqui, né? Tu nasce no Rincão da Árvore, né? Não, eu nasci em Massambará. Massambará na vila, antigamente vila, né? Isso. Eu nasci em Massambará, o meu avô morava em Massambará, meu avô era juiz de paz em Massambará. Era juiz de paz. Era juiz de paz, e meu tio era escrivão de Massambará, que vocês devem ter conhecido, que era o Pedro Escobar. Sim. Então... Eu nasci lá naquela época, nós morávamos no Rincão da Árvore, meus pais moravam no Rincão da Árvore, meu pai era do Rincão da Árvore e a minha mãe era de Massambará. E meus avós moravam lá, e quando chegava a época de nascer os neném, então nós ia para lá, né? Você ia lá para Massambará, e foi lá que a maioria dos meus irmãos, das minhas irmãs... Meu irmão castelhano nasceu aqui em Itaqui. O único que nasce em Itaqui, né? O único que nasce em Itaqui. A minha irmã mais velha nasceu lá no Rincão da Árvore. Antigamente era fácil, não existia cesariana, não existia esse recurso, então era muito fácil. A mulher que tinha que se virar para ganhar. E tua lembrança de infância pro interior, assim, Zé? Olha, de guri, assim? O guri de infância, o guri do interior tem uma infância feliz, né? Porque tudo é brincadeira, tudo é andar a cavalo, é sair para o campo, campear com o teu pai, né? E a gente nunca pensava em vir para a cidade. Isso aí, na tua cabeça, naquela época, a gente nunca pensava em vir na cidade. Eu estudei numa escola, até a quinta série primária, eu estudei numa escola na época parecia uma casinha de Madesate. Ali era uma peça só,
Ele tinha o pré, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quinto ano com uma professora só. Lá no Rincão mesmo? Lá no Rincão da Árvore. Naquela época funcionava assim. Uma professora? E eu vim a Itaqui, vim estudar em Itaqui na casa de uma tia minha, avó do Royce, Aguiar. Eu vim morar na casa dela. Primeiro ano eu morei lá na casa dela para fazer a 6ª série. Ali no mesmo... Exato, em cima do Talentos ali. Lá em cima foi ali. Na casa do pai do Royce mesmo. Isso, ali foi a primeira casa que eu morei em Itaqui quando eu vim no Rincão da Árvore. Você recorda que ano isso, Zé? Em 74. Vocês não podem imaginar, isso aí é verdade, eu já contei outras vezes. Antigamente, o guri que vem da campanha, ele sofre muito, né? Tu já era taludinho, 12, 13 anos? 12 anos, mas o meu pai na época me fez uma sacanagem, né? Ele fez um corte de cabelo parecido com o do Toco, assim, que tá o Toco hoje. E eu cortei hoje o cabelo. E aí pelou para aqui do lado e deixou só uma franjinha. E eu magrinho, porque eu era muito magro, né? Aí era puro dente e orelha. Aí tu nem precisa. Aí quando fala, esse negócio de bullying que diz hoje, tá louco, é brincadeira, rapaz. O que eu passei pelo bullying, eu era o Topogijo, eu era o Coelho, eu era o Bacudo de fora. Então isso aí eu tirei de letra. E qual era o teu colégio aqui? Aqui eu vim direto para São Patrício. São Patrício. E aí depois já vai para adolescência e já... Eu morei mais 2 anos com um tio meu também nessa mesma rua lá embaixo, aqui bem ali, em frente à garagem do Modinho ali, morava o meu tio Luiz Escobar, o pai do Adel. Sim. E do Mussuca. Conheci. Ali eu estudei. Seu Luiz, aquele da Itapemasa, né? Isso. Que a gente dizia que era o maior tranca-trânsito que tinha, que ele andava 20 por hora num Gol branco. Gol isso. Branco, o tio Luiz, o tio Luiz, a tia Olga, o Nilton e o Adel. Ele era irmão da tua mãe, né? Irmão da minha mãe. Sim. Eu morei mais 2 anos. Em 1977 que aí nós nos mudamos para cá. Aí a gente veio morar aqui em Itaqui com toda a família. Já na casa da Dom Pedro? Não. Primeiro nós moramos lá na Rodrigues Lima, onde muitos anos morou o Cruz e a Bia, lá naquela casa lá. Foi a primeira casa que eu morei. Lá perto do Saúl, lá. Isso. E depois nós moramos um tempo ali, a gente veio morar no Beco, aqui no Beco da Jaques, que diz ali, onde mora hoje o pai da Nide Aguiar, ali nós moramos ali também. Tá, no Beco dos Contursi, né? Contou uma história para vocês. Ali que começou a minha amizade com o Bruno Contursi. Ali que nós começamos a conviver quase que diariamente. O Bruno casou e veio morar do lado. Ah, sim. Tá, mas quando tu chega, tu vai para aquele beco, tu vê aquele beco, te marca, né? E porque 2 vezes tu morou naquele beco. Exato. Foi a primeira e a segunda. Só que antigamente a casa ali do Royce, a entrada era na João Goulart. Né? Era na João Goulart. Era João Goulart. Depois, quando eles fizeram aquela alteração, fizeram aquela escada por fora ali, que aí saiu no beco. Entendi. Fala. Não, pode falar. Não, Zé, aí tu faz o 2º grau em Itaqui mesmo? Eu nunca saí de Itaqui para estudar. Eu saí do Itaqui para trabalhar uma vez pelo Banco Itaú. Mas aí veio, eu me recordo tu no Itaú. Eu fiz no São Patrício, É ruim de falar isso aí, porque aí depois eu comecei a rodar, fiquei muito tempo no São Patrício. Eu terminei o 2º grau no São Patrício, depois fiz 1 ano de contador, mas na nossa época, que existia de piazada, assim, a gente tinha pouca opção, né? O grande lance que teve em Itaqui foi uma invenção do Paulo Viário, que foi o Belforma. Sim. O Belforma ali tu saía... Por exemplo, tu estava em férias, tu passava a tarde inteira no Belforma. No ginásio, que tinha ali. E ali no Belforma, nós ficava gurizada ali. Existia uma história, assim, vocês conheceram o Maíco, né? Conheceram o Bugia. Sim. Nós fazíamos torneio e o Bugia narrava todos os jogos e tinha alguém que comentava. Terminava o jogo, o nosso jogo... E aí rodava todo o jogo, nós escutamos o que o Bugia falava, as bobagens do Bugia. Era divertido. E tem uma passagem também. Naquela época tinha o jornal Abertura e eu escrevi, inclusive, Taco, escrevi muitas matérias sobre teu pai quando assumiu o 14. É? Eu fui jornalista também. Tu era jornalista, ia lá entrevistar. Isso. Eu escrevi para o jornal Abertura na época. Tem até matérias, um dia eu vou mandar para vocês. Eu tenho umas matérias, eu entrevistei o João Carlos quando jogava no Flamengo. João Carlos Caleste. E fazia cobertura de jogos na época existia o 14 de julho, 24, o Clássico 38. Clássico. Acompanhava os treinos. Então tem uma história assim, uma história de...
E tu ia cobrir o treino ali e dava as notícias. Eu, quando teu pai assumiu, o seu Arlindo assumiu o 14, eu cobria a posse do Arlindo. Siqueira Dias, era um evento, né? Era um evento. E o Arlindo, a primeira contratação como técnico, ele contratou um técnico que era o Convaleschi, que é o pai do Rogério e do Bolachinha. Sim, ali da esquina da Na época até deu um tchan, assim, porque E eles eram do 24, não é? Eles eram do 24. Ah, sim. Então o Convaleschi veio treinar o 14, pertencendo ao 24. Contratação do Arlindo. Devia ser uma polêmica na época. Pô, polêmica muito grande, tá louco. Imagina. Então existiu essa polêmica. Agora eu vou deixar contigo, Marcelo. Não, eu não sei se tu, mas tu sempre gostou da questão do carnaval, né, Zé? Taco, tem uma coisa histórica nesse negócio, assim. Tu sabe por que eu entrei no carnaval? Mas por causa da Roselene. A Roselene que gostava. Eu achava que era tu que gostava. A minha esposa gostava do carnaval. Num dos episódios que eu vou ter... Um dos episódios que nós tivemos aqui foi com o Mogar, e ele contou que ela foi a primeira rainha da Mini Batucada, né? Isso, ela foi rainha da bateria da E tu era da Mini Batucada? Não era. O Castelhano era, eu não. Sim, mas eu acompanhava eles, até por causa da Roselene, porque eu namoro a Roselene desde que ela tinha 14 anos, né? Então, eu namorei 17 anos a Roselene, quero deixar bem claro, isso aí foi um casamento bem pensado. Por isso... Deu bastante tempo, Agora, o dia 3 de março, faz 23 anos a recém que eu sou casado, mas que de convivência com a Roselene tem quase 40, 17, né? Tem 40 anos. Eu, quando eu comecei a namorar a Roselene, o Bucho tinha 4, 5 anos. Era pequenininho, ainda carregava ele nas costas, às vezes nós vinha aqui em casa com o Bucho. É uma história, né, cara? Isso aí é um negócio, como é que eu vou te dizer, foi uma passagem, assim, por exemplo, eu servi o quartel, né? Servi o quartel. Quando eu saí do quartel, logo que eu saí do quartel, eu comecei a trabalhar no Banco Itaú. Eu comecei lá como escriturário, com 19 anos, e saí do Banco Itaú, tinha 28, e eu tinha assumido interinamente lá em Santiago a gerência da agência de Santiago. Em Santiago, foi quando eu saí. Eu morei 8 meses em Santiago. Aí eu saí de Santiago para aventurar minha carreira solo, assim, nós abrimos escritório de remate na época com mula, trabalhei com mula no remate. Empresa de remate eu trabalhei em 3. Eu trabalhei com mula. O Jones? Depois trabalhei com o Silvio da Somada e depois trabalhei com o Luiz Palma. Eu tive lá e depois e também nesse intervalo eu já fui gerente da CRIO aqui naquela época. Do seu Mode ali, do seu Mode. Isso em 92, 93. E voltei depois da CRIO mais tarde, mas aí não trabalhando na CRIO, e sim trabalhando diretamente com o Modinho. Foi aí que eu continuo até hoje ali na CRIO, por causa desses vai e volta, e nós ficamos ali. Sim. E sobre o carnaval, que tu ia te dizer, que nós estávamos conversando, desculpe, eu troquei o rumo do assunto. Não pode. O carnaval foi o seguinte, Taco. Nós éramos tudo Beira-Rio. Nós éramos, na época de gurizada, tudo Beira-Rio. Na época que a Leilá Contur se dava aquele show de samba, né? De samba na avenida, era o Beira-Rio. A Beira-Rio era popular, e quando apareceu o Acadêmicos, que até hoje tem, Acadêmicos era o luxo da avenida. Acadêmicos, né? Acadêmicos era muito luxuosa. Era a escola, assim, por exemplo, se tu olhar, se tu pesquisar, Acadêmicos, ela fazia um carnaval não com a quantidade de gente que a gente fez com a Imperatriz, com a Águias do Samba, mas tinha muito luxo na avenida. A Acadêmicos, ela veio um ano lá e arrasou. Tu te recorda quem é que comandava Acadêmicos nessa época? Olha, eu tenho a impressão que era a Dona Laís, mãe da Eliséia. A mãe da Eliséia. A mãe da Eliséia. Naquela época, o Poiaé também foi fundador da Acadêmicos, você sabe? O Poiaé foi o maior fundador de escola de samba. Fundou todas. Então o carnaval deve muito ao Poiaé, então. O Poiaé. E o Taco deve lembrar de um episódio que aconteceu quando nós começamos na Imperatriz. Um dia eu vinha chegando em casa, eu chamei o Toco, né, Toco? Tu me atacou, sabe? Anda na frente da casa do seu Assunção ali. Isso. Digo, aí, era Toco. Sábado depois do meio-dia. Digo, aí, Toco, aparece aí, vamos... Exatamente. Vamos dar uma força com a vida gurizada, aí vamos dar uma força aí para a Imperatriz, aí vamos fazer. Dar uma força pro Poiaé. Poiaé. E naquela oportunidade, saiu 2008. Também, né, Taco? Claro. O Taco saiu. O Glauco. O Alexandre. Eu lembro, foi uma parceria grande. Legal. E ali surgiu a Imperatriz, porque aquele ano a gente não era bem ainda. Ficamos em terceiro lugar. Nós lutávamos para não cair aquele ano. Isso. E aí o outro ano, que eu assumi a presidência da Imperatriz, né? Fomos campeão, 2009 e 2010. Isso.
Foi isso aí, foi assim que começa as coisas. Mas tu era da Beira Rio quando chegou a desfilar? Ué? Não, nunca desfilei. Eu estou dizendo, eu não era muito chegado no carnaval. Eu gostava do agito, assim, claro. Mas... E depois... Tu gostava do carnaval de clube? Eu sempre digo pro meu filho, que tem 22 anos, né? Sim. Vocês sabem, vocês viveram isso. Esse menino aqui eu acho que não viveu. Não, viveu isso. Mas não existia coisa melhor que carnaval de salão, né? E um esquisinho, não? Um esquisinho. A noite inteira. A noite inteira, né? Que tristeza quando chegava assim, terminava a segunda-feira, dizia assim, tem som à noite, só né? Perfeitamente a tua lembrança. Pensar que só tinha a última noite, né, meu? Aí o cara dizia assim, mas que barbaridade, tinha que ter mais uma ou duas. Cara. Tu pensava isso, meu? Exatamente o que o Zé tá falando. Te dava eu depois apareceu o enterro dos ossos que tinha no cassino, a gente não perdia uma, né? Sim, no sábado. Pois é, e nessa época aí o carnaval de rua, eu pelo menos não me lembro, ele era fraco essa época, né? Não, o Zé comenta que... Teve um ano que nós tivemos a rainha do carnaval do Rio Grande do Sul, tu sabia disso? Não. Cristina Tedi. Tu te recorda bem disso, Zé? Lembro, isso foi... Eu já vou te dizer, eu dei baixo em 81, isso aí foi em 81, ano de 81. Até tem um livro do Márcio Bairro, se não me falha a memória, tem uma foto nossa, que nós, quando recepcionamos a rainha, tô eu, o Maurício Bedinot, o Antônio Contursi, o Nico Schmidt e o Olavo Viçosa, nós tiramos uma foto com ela. Quando ela chegou. Ela ganhou no estadual. Ganhou. Não me falha a memória, mas eu acho que o seu Modi foi trazer ela de avião. A história do avião é verdade. Eu fui perguntar pro Rochinha isso aí. Isso. E ele me relatou. O seu Modi foi pegar ela de avião, não me lembro aonde foi. Bagé, né? Bagé. Foi na época foi um horror. E ela desfilava na Beira Rio, ela era da Beira Rio. E ela desfilou na Beira Rio aquele ano como rainha. Não, ela desfilou depois na última noite como atração. Como rainha do Carnaval do Estado, né? Do Estado. Naquela época nós se reunimos tudo ali no seu Contursi ali, lá em cima, na sacada. Sim. E nós ficávamos ali cortando papel, a dona Tanira gostava muito de carnaval, as gurias, né? E desfilava a Leilá desfilou aquele ano, a Cíntia também desfilava. Quando cruzava a escola, vinha os papéis lá de cima. Nós dava aquela chuva, passava a tarde inteira cortando papel para tirar nas coisas. Era um carnaval, mas era um carnaval diferente, né? Sim. Era um carnaval completamente diferente do que depois... que teve aquele carnaval que vocês participaram bastante, junto com a Imperatriz ali, foi um carnaval fantástico, né? Tu vê que a Imperatriz era uma união tremenda. Era uma família, né? Era uma família. Eu vejo, às vezes, uma escola, esse dia não vou citar o nome aqui, porque bem poucos componentes da diretoria trabalhando, e eu dizia assim, falava, e vocês sabem que é verdade, nós trabalhávamos em 30, 40 pessoas. Era bastante gente. E nós tínhamos, na época, tu lembra, que tinha o Ciro, que era o guardião da nossa, o Ciro Meus, parece que é. É o Nego Ciro, que era brasileiro. Claro, o Nego Ciro. Era um cara que ele se dedicava, ele parava de trabalhar para ficar simplesmente só prestando serviço. Uma pessoa sensacional que foi o Ciro. Eu comentei no episódio do Flávio Belmonte, da estrutura e tu era o chefe da nossa bateria no ano de 2010, que foi o nosso bicampeonato inclusive nós entramos para a história do Carnaval de Itaqui por ter sido o bicampeão, o último Carnaval da Independência, né? Isso. 2010. A estrutura que vocês nos deram para a bateria ali na esquina do Rei do Lanche, naquele prédio onde hoje tem aquela loja de imóveis, a estrutura que vocês deram porque a bateria tinha um penteado diferente no cabelo, né? Um negócio. E tinha, acho que 40 e poucas cadeiras ali para nós sentar e cada um tinha uma personalizado para montar tipo um vestiário. Um vestiário assim, ó, que estrutura. E eu me lembro que a bateria não estava redonda, uns 10 dias antes do carnaval, e tu fez um churrasco ali na nossa sede. Tu fez um churrasco só da bateria, fez uma reunião conosco. E aí, cara, depois daquele churrasco ali, a nossa bateria pegou pressão, sabe, sei lá... Para agregar. Você lembra da fantasia daquela bateria, não? Eu lembro. Verde, com uns detalhes preto, e tinha uns negócios no cabelo, assim. Tinha uma cabeça, assim, que segurava. Não, mas assim. naquele ano ali foi Michael Jackson. Michael Jackson, claro. Você lembra que vocês desfilaram, batendo na bateria, tudo de luvinha? Olha só o que a gente fez aquele ano. Imagina. Tudo de luvinha, tudo de óculos e tudo de peruca. De óculos escuros, exato. Você lembra daquela? Vocês imaginam?
Vocês olham hoje uma bateria, porque, viu, isso aí é uma coisa que a gente aprende com o tempo. E a gente, na época, ficava uma coisa bonita. Tu olhava aquele pessoal tudo de Michael Jackson, tudo com a mesma peruca, tudo de óculos escuros. Sim, era bonito. Mas aí é o seguinte, a dificuldade do instrumentista, né? Ah, sim. Carregar toda aquela parafernália. Ele apertava a cabeça porque era um ferro, assim. Mas eu me recordo, Zé, porque o podcast é uma conversa, né? Então, eu vou entrar muito no assunto. Eu me recordo, tu não te recorda, Marcelo, que o Zé tu foi ali nos... Para baixo do Oswaldo Cruz ali, que até tem uma escola de samba ali, os... Tinha salgueirense antigamente. Mas é daquela família do Irapuru. Irapuru. Tu trouxe o rapaz de lá que, cara, o cara arredondou a nossa bateria, que era um magrinho, que eu acho que ele é irmão do Paulo César, eu trouxe o Tirso. Tu trouxe o Tirso, cara. E eu tenho para mim que o Tirso que arredondou a nossa bateria, cara. Um cara, porque nós estávamos no comando de um professor ali, mas aí tu trouxe o Tirso para dar uma ajudada, cara. E eu tenho na minha cabeça que foi ele que arredondou a nossa bateria, meu. Isso eu tenho, assim, não sei porquê. Até o Tirso estava afastado do carnaval. Porque ele não estava participando do carnaval. E o Tirso está até hoje no carnaval, está lá na Iene agora. Ele é de lá? Não, é que o Tirso ele é um cara que trabalha nisso, né, Taco? Sim. O Tirso foi um cara que... Ele mesmo disse, eu voltei no carnaval com a Imperatriz e não saí mais. Ele estava afastado. 2010 aquilo, Zé. Isso. 2010. Mas o carnaval de Itaqui ali, de rua, anos 90, ali, o início dos anos 2000, ele teve uma queda grande, né? E ele voltou aí nessa época que tu disse. O carnaval de Itaqui teve época que eu deixei, nem eu ia assistir, né? Claro, eu também não, eu nem lembro o carnaval do final dos anos 90 ali, no início. Eu não sei que ano que o carnaval foi na Bento, não sei se vocês lembram. O Mogar falou que foi 8-3. O ano da enchente. Teve um ano que o carnaval foi na Bento. Eu lembro de ser que o Mogar comentou conosco, né? Ano da enchente. Ano da enchente. 8-3. A Miri Batucada ensaiava aqui, ó. Claro, aqui na esquina do escritório do Mogar. E quando é que tu te empolga assim para querer voltar no carnaval que tu foi lá no Poiaiá lá? Quando é que tu te surge essa ideia assim de não, vou... É difícil quando a tua escola sai de cena, né? Sim. Sai de cena. Porque eu te faço uma pergunta. Vocês dois são gremistas, né? Sim. Se o Grêmio fechar, vocês vão ser colorada? Não. Então é o seguinte, é difícil, apesar de tu gostar, mas tu vai continuar gostando de futebol. Claro. Mas o carnaval, eu continuo gostando, eu vou nos ensaios por exemplo, da Acadêmicos, vou nas festas acadêmicas, vou lá na Arco-Íris, da Vila Mota, lá, Império do Arco-Íris, eu vou na Enio, a gente vai, eu me empolgo de ver o carnaval bonito. Hoje a minha satisfação, e eu tenho certeza que esse ano o carnaval vai ser diferenciado, vai ser um carnaval diferente, é novo, mas essa vontade de voltar de carnaval, primeira idade, né? Tu já viu? Eu estou com 61 anos, Taco. Sim. A gente não tem mais aquela energia que nós tínhamos, tu lembra? Boa. A gente ia para lá, vocês lembram? A gente ia para lá, saía todos os dias, meia-noite, 1h, e outro dia tu tinha que trabalhar, tu trabalhava, chegava de noite, tu estava lá de novo. E ao meio-dia, o Flávio tirou férias na Camil para me ajudar a fazer compra. Ele contou isso. Para me ajudar a fazer compra, que a gente substituía a bebida, comprava as coisas. Então, isso é difícil hoje, com a idade que a gente tem, que tu vai... E os compromissos também, né? Eu acho que a questão desse diário, que era o que mais me... Aquela coisa diária, aquele compromisso diário de estar todo dia ali, né? Taco, eu fiquei 3 anos sem participar de evento do dia que começava o ensaio ao final do carnaval. Eu não participava de evento de família, de amigos, nada, tu ia porque tu tinha aquele compromisso ali que era todo dia, né? Sim. Então tu olha isso aí, é uma coisa complicada para o cara hoje com 61 anos já, e tem mais outras ocupações, como tu sabe, hoje tem política também no meio, né? Sim. E é difícil um cara que seja da política hoje tu pegar e, por exemplo, eu vou ser de tal escola. Hoje, para nós, o importante que eu sinto assim é tu ter um carnaval bonito, Itaqui ter um carnaval bonito, e que voltar aquela empolgação. Tu imagina, botaram 140 frisas, 134, e você vendeu em 2 dias. Não tem mais? Não tem mais frisa.
134 frisas e não tem mais frisas. Não tem mais frisas. E o lado daqui, quem vai na Dom Pedro, a direção norte-sul, né? Norte-sul. Isso. A direita vai ficar cadeiras, né? Só cadeiras. Vai ser demarcado... R$10, se eu não me engano. R$10, 2 noites. Esse ano o carnaval é bem popular, porque as frisas, que antigamente era R$800, R$1.000, hoje é R$400. Então é um preço popular. Nós tivemos que ter camarote aí de 5, 6 mil, você lembra? Quando Sim. tinha aquele de 2 pisos? 2 andares. 2 andares. Aquele investimento também das escolas não tem hoje em dia também, né? Eu não participei diretamente na Imperatriz do último ano. Eu entrei, na última semana, eu entrei lá para dar uma mão na bateria também. Mas o pessoal comenta que naquela época parece que a Imperatriz gastou 240 mil naquela época. Imagina. O investimento era 10 anos grande. atrás. Foi 2013, exatamente 10 anos atrás. É o da Demi Moore, né? Não. Aquele foi Sorte ou Azar. O cinema que foi... A última? O cinema foi em 2011. Tu lembra que em 2012 nós não saímos e voltamos em 2013. Claro. Agora, eu estou levando bastante fé a esse carnaval esse ano, sinceramente. Assim, não sei, vocês não compraram frisa ainda para esse carnaval? Não, eu ainda não me organizei. Eu estava numa parceria para ir numa frisa, mas devido ao meu problema eu não vou. Eu fico muito nervoso em ambiente muito cheio. Viu, Zé? E uma vez eu acho que tu me contou uma história que naquele ano que tu começa aí da Imperatriz lá, tu foi num carnaval uruguaiano e lá tu te empolgou, né? Não, ano que vem vamos... A história que eu entrar no carnaval é uma história bonita. Eu vou te dizer um negócio. Eu morava ali na Bento Gonçalves. Sim. Eu morava ali no Seu Véter. No Seu Véter, é verdade. Aí aconteceu o seguinte. Aqui, ao lado do teatro, tinha Brilho Africano. Sim. Lá embaixo tinha a Imperatriz. Cara, chegava uma hora que tu não sabia qual era o bumbo que tu escutava, se era daqui ou dali, tu não podia ficar em casa. Uma quadra uma da outra, né? Sim. Então, tu morava no meio. A gente morava ali no meio. No meio das então duas. Aquilo ficava aquela bateção. Qual era a saída? Vamos sair para ver o carnaval, vamos dar uma olhada ali. Claro. E o João Vitor, naquela época, era pequeno. O João Vitor tinha 6 anos, parece que é. Aí eu levei ali na Brilho, que eu me dava muito com o Silvestre também. Eu levei ele na Brilho. Silvestre Araújo. Aí o Silvestre fez um bombinho para ele. E o João Vitor batia ali, mas ali no Silvestre os meninos eram muito divertidos, né? Tomavam um trago, assim, daí um dia pisaram no João Vitor. O João Vitor não quis mais ir no Silvestre. Aí nós fomos no Poé. O Poé fez um bombinho. Tu lembra que teve um ano naquele ano que você saiu, no primeiro ano que vocês saíram, o João Vitor ensaiou quase todo o tempo. Claro, eu lembro dele. Claro. Primeiro, ele não podia sair porque ele era menor Por causa da idade. O João Vitor saiu só um ano na bateria da Imperatriz. Último ano. Só o último ano. Por causa da idade. Então, tu vê assim... Aí nós começamos aí. Mas isso começou... A minha primeira... Eu passei uma parte assim, ó. O que aconteceu foi quando o Poé homenageou Pedro Monteiro Lopes. Foi em 2007. O primeiro ano da Imperatriz. 2007. Aí foi quando a gente começou a ir para um lado, ir para o outro, ir para um lado, ir para o outro. Aí o que deu? Eu me empolguei, porque a gente estava vivendo o carnaval todas as noites, né? É nesse ano que tu compra a mesa ali no Redondinho e vai com o Flávio no carnaval, Isso, né? Convidei o Flávio. Ele conta no episódio dele. Foi o Flávio, foi o Marcos, quartiero, foi a Dona Maria, eu comprei do Caetano, que tinha o Cereja, que era gerente do Correio. Cedeu para ele a frente ali, nós vendeu. Eu me lembro, eu comprei 4 mesas por R$40. Todas as noites. As 4 mesas, R$40. Uhum. E convidei os parceiros e ali nós fomos. E nós naquela expectativa de ver a escola do Poiaiá, né? E até vinha bem animadinha, Pedro Monteiro Lopes, e vinha aquilo assim, né? E nós e eu botando pressão neles, nossa escola. E tu sabe, não veio bem a escola. E veio o Poiaiá, veio com os carros, ele veio na época com os carros com os reboques do Tomás ali, os carros dele eram aqui no reboque da Agrícola, né? E eu cheguei assim e disse para os guris assim, vamos dar uma mão pro Poiaiá ano que vem, vamos fazer um carnaval diferente. E na hora ele disse, não, vamos meter. Aí eu chamei o Poiaiá,
o ano que vem eu vou fazer 3 carros para tua escola. Por causa da oficina ali, né? Claro. Sim. Aí, não, vamos fazer. Aí nós tivemos nesse intervalo, aí a gente teve um fato para nós que convivíamos muito, nós tivemos um fato muito triste, né? Foi quando faleceu o nosso amigo Mário Belmonte. Mário Moreira Belmonte. Aquilo ali foi que ele já faleceu em outubro, né? Outubro de 2007, né? Aquilo ali meio jogou uma água fria na nossa cabeça sobre carnaval, foi indo. E o Poiaiá não nos cobrava. Chegou na última hora o Poiaiá, pô, Zé, e os carros que tu ia fazer para mim, tô contando. Aí em 40 dias eu fiz os 3 carros. Fez os carros? Fiz ali os carros. Mas era assim, chegava o taco lá, me dá um perfil, me dá uma roda, me dá isso. Chegava o toco, todo mundo chegava, a gente pedia alguma coisa. E a gente montou os 3 carros. Agora eu estou entendendo por que ele nos procurou, Marcelo, para tocar na bateria. Não, eu dando um exemplo. Você estava assim, no compromisso, né? de dar uma mão para ele. Claro, não, estou brincando. Claro, aí nós começamos, e aí eu convidei as gurias. Na época convidei a Marica, a Maritza, a Lidiane. Já 2008. Isso já foi o ano da loucura. A nossa roupa era calça vermelha e camisa branca, te lembra, Marcelo? Claro, era o ano da... E que o ano vocês não saíram, a primeira noite vocês saíram sem o esplendor. Uns tinham, outros não tinham. E depois a última noite veio tudo completinho. Tu lembra que nós tiramos 10 em tudo? Era do Dom Quixote, a loucura, isso. Não era? O nosso puxador era o Gordão aquele, né? Isso. Que dizia aquela parte, dizia, sou imperatriz, minha paixão. Claro, era da loucura, mas tinha levar a loucura, é isso? Dom Quixote e outras coisas. Isso aí, e ali se formou a história que o próximo ano eu seria o presidente da escola. Sim. Aí terminou o carnaval, nós conversamos, o Poiá na oportunidade que ele ia ficar mais um ano, digo, Poiá, nós tínhamos um planejamento de carnaval, nós tínhamos, tu lembra que nós começamos a fazer... Tu já queria montar um bar para a escola. Isso. 30 dias depois do carnaval, depois daquele carnaval, nós fizemos a primeira promoção, que foi aqui no Clube do Comércio. Tu lembra? Fizemos um jantar. Bombou, claro, me recordo disso. Ali nós já começamos a tirar recurso para pagar algumas contas que ficou do ano anterior, do carnaval. E ali cresceu, e ali o pessoal foi andando, foi assim. Depois a gente... inventou o concurso de samba, tu lembra? Concurso de samba. Vários sambas. Bombou também. Bombou lá na DCC, não sei se você lembra. Eu me lembro. Depois a gente conseguiu aquela moça Liliana, advogado de Uruguaiana, para desenhar, fazer os protótipos das fantasias. Nós fizemos um desfile de fantasia lá aberto para mostrar para o pessoal. E depois nós fizemos uma apresentação, um jantar baile no Clube do Comércio com a apresentação de cada fantasia. Tá, mas aí eu vou ter que fazer uma pergunta. 2009 nós já vamos aqui para o prédio do Palosque? Já. O primeiro ano que eu assumi como presidente... Tu já trouxe a escola para cá? Foi o seu Antônio Contursi Neto, seu Lucas Contursi, filho, aliás, que conseguiu aquilo junto com o seu Jorge de Grazia na oportunidade. Eu me lembro que o pátio ali, as pessoas sentavam no pátio para ver nós tocar, né? Era um baita movimento. E tu lembra, depois nós inventamos o negócio de publicidade claro. nas paredes, ali a gente começou dinheiro. Ali nós começamos, eu estava achando interessante, eu acho interessante isso aí do apoio, do patrocínio. Claro. E a Imperatriz muito sobreviveu pelas pessoas que apoiaram ela. Tu lembra que era cheio de propaganda em toda a volta lá, e pagavam... Tem um casal que não perdia um ensaio, cara. Hoje ele já é saudoso, que é o pai do menino que trabalhava no Santander, que era mecânico lá, Ela é irmã do Daltro. O Dadai? O Dadai não perdia um ensaio. Pai do Alano. Pai do Alano. Isso. O Dadai não perdia um ensaio. Chegava com a cadeirinha, ele e ela, né? Sabe que isso aí marca no cara, né, meu? Não, e tu lembra aquelas loucuras que era o ensaio quando tirava no sábado pra rua? Nós tirava pra rua? Tá louco. Agora eu vou ter que fazer, tu vai te lembrar. Eu sempre me atrasava pro ensaio porque eu ficava olhando a novela. E o Zé dizia, não começa o ensaio que eu não terminou de olhar a novela. Taco, tu imagina, nós chegamos a vender 120 fardos de cerveja na frente de ensaio ali, de latinha. Que loucura, não? Era brincadeira. Então... Você sabe, mas o carnaval, tudo que tu vai fazer na vida, sem apoio tu não consegue. Nós tínhamos bastante apoio, né? Sim. Nós tínhamos bastante apoio. Existia até umas coisas engraçadas. Por exemplo, tu era Imperatriz e a dona Débora era a Águia do Samba, né? Quantas vezes que você levava para Águias? Não, o pai era da Águias, É. Então,
Mas era uma coisa legal, né? Tinha uma coisa sadia. Tu vê aquilo ali, quantos anos nós ensaiamos ali, quantos anos a gente conviveu. Tu nunca viu uma briga, tu nunca viu uma discussão, nunca viu nada. Era tudo festa mesmo, né? Era um convívio saudável, né? Criança bastante. Bastante criança. As nossas rainhas, cara. As rainhas eram tudo filhas de pessoas conhecidas, tudo, né? Da turma ali, né? E tinha aquela rivalidade com a Águias, né? Que tu mencionou aí, né? Com a Águias, com a Enio. No fim, a Águias, mas a rivalidade de questão de investimento, no fim, uma impulsionou a outra, né? A Águias impulsionou a Imperatriz impulsionou a Águia, né? E a Enio veio atrás. Tá, e a Enio depois teve que seguir, né? A Enio depois entrou a Ana Séries lá do Sereta, né? Sim. Isso. Aí tu vê, ela trouxe investimento forte para a Avenida. Tu lembra aquele último ano que nós tivemos aqui do Carnaval, que eles trouxeram fantasia de fora? Exato. O visual era bonito. Eles perderam um detalhe, que quebrou o carro do Sereta, que era o abre-alas. E ali eles perderam, o Carnaval perderam para nós, que na época eles que tinha aquela... um dos sambas que eu não lembro, que bota aqui, tira aqui teu pezinho, não sei o que, tu lembra? Era Danças. Era Danças. Danças era que foi o ano do Michael Jackson. Eu vou te fazer uma pergunta. Tá, a gente que era da bateria, tu não, mas vocês ali da direção, nos bastidores, existia muita rivalidade entre vocês e as outras direções? Não, tu sabe que nós fazíamos o nosso trabalho, na época a gente não nos visitava, né? Hoje tem uma característica diferente, que tem uma festa da Enio, pessoal por regulamento, a Império tem que apoiar e a Acadêmicos tem que apoiar. Tem que ir gente deles lá. Tem que ir um representante. Se fazerem presente. E antigamente não, nós fazíamos nossas festas, não aparecia ninguém da Enio, nós não íamos na festa da Enio, nós não íamos na Império. Cruzava, né? Cruzava de vidro fechado. Eu cheguei aí alguns ensaios da Águias. Eu fui em alguma festa. Eu conhecia todo mundo lá também, né? Tinha amizade com alguns ali. E acabava que a gente ia. Mas era bom aquele movimento. E às vezes, quando eu não ia no ensaio, eu ficava olhando os dois, assim. Era um evento para a cidade, né? E a hora de baixar os carros no dia do primeiro desfile era aquela curiosidade para ver os carros, né? Tu ficava esperando para ver os carros. Eu achava legal os ensaios técnicos. Isso. Eu achava a melhor parte ali. Bombava a avenida nos ensaios técnicos, né, meu? Não, e às vezes fazia um ensaio técnico, nem era na avenida. Por exemplo, nós chegamos a fazer exato, fizemos aqui. Na Saldanha da Gama também. Fizemos na Saldanha, outra vez fizemos aqui, rodeamos lá. Mas tu sabe que, se tu olhava aqueles ensaios técnicos, era como as pessoas aprendiam os seus lugares, né? Isso. Claro, aquilo era importante. Louco. Agora eu tava vendo assim, como é que a gente montou a escola o primeiro ano que nunca fez um ensaio técnico? O ano da loucura, né? Aquilo ali. Do 2008, tu fala, ou 2009? O tema era 2008. Loucura. O tema loucura eu não consigo entender como é que conseguiram montar, porque nós não tínhamos nada. E depois no ensaio técnico tinha as responsáveis já de cada uma de suas alas, né? Um trabalho maravilhoso que as mulheres faziam, né? Tu pensa assim, não é brincadeira, né? Porque, olha, a quantidade de gente, o que dava de trabalho esse carnaval. Uma organização enorme, né? Mas e aí, agora tu tá do outro lado agora. Como é que é para ti agora, estando nesse lado agora que tu é da Concari, né? Como é que é para ti hoje em dia? A gente tá do outro lado, mas a gente tem o conhecimento, é fácil. Claro. Hoje tu fala a mesma linguagem das escolas de samba. Sim. Tu entende eles, quando eles conversam contigo, tu entende. Mas a gente vê, às vezes, as reivindicações que as escolas fazem e a gente se vê na pele deles ali. Claro. Mas as escolas hoje, elas estão, como é que se diz? Elas estão mais unidas, assim. Sim. Elas têm mais diálogos, como eu te digo, antigamente a gente não participava uma Claro. da vida da outra. Eu acho que a rivalidade antigamente era maior. Porque se fez essa rivalidade, né? Se criou isso aí. Porque agora não, eu me vejo assim, por exemplo, hoje o que eu posso ajudar as escolas de sambas, o que a gente pode cooperar com as escolas de sambas em alguma coisa, que tu pode orientar até sobre o regulamento, que existe o regulamento, deixar bem claro, porque as escolas ainda têm uma mentalidade do passado, sobre menos, que antigamente eles eram menos rigorosos, os horários de entrada, hoje a gente orienta, toda vez que eu tenho oportunidade, olha que esse ano vai ser cobrado isso, vai ser cobrado aquilo.
Mas eu te digo assim, ó, eu preferia estar no lado das escolas. Se eu tivesse a nossa escola de novo, eu preferia estar lá e não estar na Concari. Não está, não. Porque hoje nós somos o telhado de vidro, porque as escolas sempre reclamaram, isso era histórico, né, Toco? Tu lembra, assim, daquela reclamação? Porque eu, sinceramente, eu digo até para o pessoal das escolas, eu acho que todos os anos que nós desfilamos, nós merecia ganhar, porque nossas escolas sempre vieram super bem, né? Sim. Olha o cinema, cara. Pelo amor de Deus. Aquela foi bonito. E eu digo, não sei se vocês concordam comigo, mas essa última escola de samba, Sorte e Azar, que teve em 2013, eu fui a escola de samba mais bonita que eu vi montar na avenida, para mim foi a Imperatriz. De todo o teu tempo de carnaval. Todo o meu tempo de carnaval. Entendi. Olha, os carros eram imponentes, olha a quantidade de coisas bonitas, a fantasia, tudo era muito bonito. E deu a sorte, deu azar, aliás, de ter aquela aranha quebrar a pata, de lâmpadas não acender, e isso e aquilo. Foi o que a gente perdeu o carnaval. Foi esse detalhezinho. A gente sempre perdeu o carnaval nos detalhes. No cinema, aquela foi no detalhe também. Foi a queda da menina, lembra? Sim, que era uma coreografia bem arriscada, né? Isso. Acabou que deu... Mas eu também fui uma daquela história, assim, eu fui uma dessas comissões de frente que veio, mais bonita que eu já vi, inclusive contando o Carnaval de Uruguaiana. Inclusive contando o Carnaval de Uruguaiana. Sim. Tinha naquela época o Nico, né? Que era o que vinha fazer as jantas para nós aqui. O Nico disse, Zé, uma das melhores comissão de frente que eu já vi na minha vida de carnaval aqui na fronteira foi essa aí. Mas era arriscada, como tu disse. Sim. Mas, sabe como é que é? É o jogo, né? É o risco. E tu disse que agora, da onde são os jurados esse ano, vão ser? Impressionantemente, os jurados, por enquanto, nem eu não sei de onde que vão ser os jurados. Nem tu sabe que é da Concari. Mas essa semana eu acho que já vou ficar sabendo. A princípio vai ser de Porto Alegre, pelo que eu sei, vai ser de Porto Alegre. Esses dias ele deu uma capacitação de carnaval aí, a Eliséia, como a presidenta da Concari, deu essa capacitação. Nós discutimos todo esse regulamento da Concari, todo. O cara explicou. E tem coisas que... Ele disse que tem coisas que esse regulamento está muito rigoroso, mas tem coisas que também está frouxo. Por exemplo, o Carnaval de Uruguaiana, pelo que ele nos passou, tem horário até das escolas chegarem na concentração. Pô. Tem horário, eles têm que ser comunicados à liga, coisa, até a hora que eles saírem dos barracão com os carros. Tudo cronometrado. Tudo tu tem que comunicar para ter apoio. Os fios, tu lembra que a gente sofria para trazer aqueles carros, levantar fio, fazer batedor? Tudo isso eles cobram lá em Uruguaiana. Sim, é tudo no regulamento. É uma coisa diferente, né? Mas é a evolução das coisas. Isso que o Carnaval Uruguaiana, acredito eu, esse ano, pelo que eu escutei, de gente que acompanha, ele tem menor investimento um pouco que nos anos anteriores. Eu faz muito tempo que não vejo o Carnaval de Uruguaiana. Muito tempo. Eu vejo pelo que o pessoal que eu conheço, que é envolvido lá, diz, o investimento é menor. Não é mais aquela coisa. O Carnaval de Uruguaiana, eles dizem que o Carnaval de Uruguaiana é o terceiro maior carnaval do Brasil, sim, né? Eu até que acredito que seja. Alguns anos foi, mas eu acho que hoje em dia não, né? Mas ali tem escolas ainda poderosas. Sim. Essa Cova da Onça, Marduque, Roxinóis. Mas lá todas são fortes. A última que ganhou é aquela... Xuxa na Zebra? E aquela outra, Império do Sol, né? Império do Sol, tudo que é da Vila Júlia lá, que é mais afastada do... A Marduque, tradicional, né? Cova da Onça, Roxinóis. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que Itaqui precisava no mínimo de 6 escolas, aí fica bom, né? E tem estrutura para isso, Zé? E tem estrutura. Como é que é para morar não vai ter uma escola, meu? Eu vou te dizer que eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que o que falta é ter mais escola do bairro. Tipo, é a Enio, da comunidade, ter o envolvimento da comunidade, que era Promorar, que tem a Império do Arco-Íris. Eu acho que isso que falta. E a grande dificuldade, né, Taco, é uma escola de samba sem comunidade. Claro. Para ela se manter. A Imperatriz, eu sempre até brincava, não sei se vocês lembram que eu brincava, que quando fosse anunciar a tua escola, tu não podia dizer, atenção, comunidade da Enio,
Nós não podíamos, nós tínhamos que dizer atenção Itaqui, atenção, porque nós tínhamos pessoas de todos os bairros na cidade. Né? Na verdade, o nosso bairro era o centro. Era né? o centro, mas mas sempre foi aqui as quadras. Mas nós falando por bairro, tem lugar para uma escola aqui no centro, que no caso seria Imperatriz, a da Promorar, que o nome da escola lá é Unidos da Promorar. Unidos da Promorar. Tu acha, tem a dona Diva lá, né? Isso. Eu acho que é isso que falta. Entendeu? Eu acho que tem 3 lugares aqui que ainda sai escola, meu. Entendeu? Tu sabe que uma maneira de pensar, a Promorar, para mim, seria um sonho ser presidente da Promorar. Tu imagina? Tem tudo que tu pode imaginar na Promorar. É uma cidade. É uma cidade diferente. Sim. Outra coisa, tem torcida. A Promorar foi uma escola que se apresentava sempre razoavelmente bem, mas não disputava título. Mas tu olhava a torcida da Promorar, era uma coisa contagiante. Eu lembro um ano que tanto a torcida como... Eu não sou muito bom com data. Tanto a torcida como até das outras escolas, todas sabiam a letra do samba deles. Era bom, era bonito. O samba deles era muito bom, não vou lembrar, mas... Era bonito. Era uma coisa que misturava... olha, posso estar falando bobagem aqui, misturava... Tinha umas referências com funk, até na batida, assim. Isso. Não vou me lembrar. Naquele ano eles homenagearam os professores, né? Homenagearam os professores. Era uma batida boa, assim, envolvente. Tu que está envolvido, Zé, tu acredita que pode voltar mais escolas ainda? Ou com o carnaval crescendo? Olha, tia, eu não vejo a possibilidade hoje, a não ser a Promorar. Eu concordo com eles. A Promorar até ensaiou uma volta. Sim. Mas, por exemplo, a Imperatriz... Difícil. O Jean uma vez se empolgou. O Jean Marcial, o Jean Jacques. Andou meio empolgado. Mas como é que eu vou te dizer? Não é muito fácil esse negócio aí. Tu tem que juntar, antes de tu pensar em uma escola de samba, tu tem que juntar gente interessada, fazer com que... Aglutinar. Isso. Tem que ter um grupo, né? Aglutinar. Até nós tivemos umas reuniões com o Jean, ele trouxe o pessoal do Rio de Janeiro, um dia na casa dele e conversamos, a gente bateu papo, mas é muito complicado. Para lembrar vocês, não sei se vocês lembram, aqui na República, foi a última quadra. A última quadra da Imperatriz, em 2013. Eu lembro. Então tem coisas assim, Taco, que eu não vejo, por exemplo, uma possibilidade da Águias voltar. Eu já falei com o Pedro Paulo, porque se desestruturaram as escolas. Claro. Nós tínhamos uma estrutura muito grande de instrumentos, né? Falta a estrutura, né? Tínhamos 70, 80 centros de instrumento, de tanto instrumento que era. Tu lembra aquela... Eu lembro. Era uma coisa de louco. Não sei onde estão os instrumentos da Imperatriz. A Águias também se desfez dos instrumentos deles. Um grande carnavalesco, o Pedro Paulo. O Pedro Paulo é uma referência do carnaval de Itaqui. Tem muitas pessoas com referência, né? O Poiá, se vocês olharem o que o Poiá fez de fundar escolas, era um cara que gostava muito do carnaval. Eram os amantes do carnaval. Dona Jalva, né? Dona Jalva. A Dona Tereza Abado, aquela gente, a Dona Lili. É verdade. Tu vê isso aí, é uma coisa impressionante. Tinha aqui aquela senhora aqui do seu Calvano, do seu Julinho Calvano, viva do seu Julinho Calvano. Que elas tinham aquela empolgação. Vinha pessoal de fora pro nosso carnaval, tu lembra? O camarote do Marcos lá na esquina, ó. Isso. O pessoal sempre compara, né? O carnaval daqui, o carnaval dali. Aí, tipo, porque o carnaval de Itaqui, tipo, o pessoal comparava com o de Uruguaiana e coisa, mas o nosso, ele tinha uma característica diferente, né? Era outro estilo, que, entende, assim, não tinha como comparar, óbvio, o investimento, mas a característica era uma coisa mais feita aqui mesmo, assim. A Imperatriz praticamente nos primeiros anos, fez todas as fantasias desde Itaqui, tu lembra? Sim. Ela fez o desenho, ela fez o protótipo e veio para cá e foi... as costureiras daqui, os profissionais daqui que desenvolviam. A gente deixava muito dinheiro, a Imperatriz deixou muito dinheiro na cidade. Sim, movimentava o comércio. Isso. Até a questão de bebida e coisas nos ensaios, né? Eu não sei se tu foi onde montaram os carros, no galpão do Solés ali em cima. Sim, ali em cima. Isso, eu me recordo da mãe do Lisoca, a Dona Vera. Dona Vera. Dona Vera... Tinha uma equipe lá. Eu não sei se vocês são meus amigos no Face... Não, eu sou. Mas essa semana... Eu vi que tu colocou. Eu estava estava olhando o YouTube, lá apareceu o samba de cinema, né? Imperatriz Cinema. Sim. Tem no YouTube?
Tem, né? Ele botou na página dele do Face. Eu botei na minha página do Face. Vou olhar e vou compartilhar. Eu olhei e aí eu estava falando com a Verusca, que ela fez a Dona Vera escutar, disse que ela se emocionou bastante com esse negócio aí. Até ela colocou no comentário aqui. Sim. Mas tu sabe que tu acha, por exemplo, se tu procurar, tu acha bastante coisa da Imperatriz no YouTube. Sim. O desfile da bateria do Sorte e Azar tá lá. Eu já olhei esse vídeo aí. Mas eu não gosto muito de olhar, que me emociona também. É sério? Mas é uma coisa boa, né? Não, é legal o cara ficar viajando ali e olhar aquilo. Vocês sabem, assim, ó, eu fui um cara que sempre comprei os DVD do Carnaval. Sempre comprei os DVD do Carnaval. Eu sempre comprei o CD das músicas do Carnaval, todas as músicas da Imperatriz. Sim. Eu vou dizer para você, sempre alguém te pedia emprestado para tirar uma cópia do DVD, do CD. Eu não tenho um DVD, eu não tenho um CD e sempre comprei. Eu também tinha, CD é igual livro, né? O cara empresta e nunca mais... É verdade. Nunca mais vê de volta. Eu tinha na minha caminhonete porque eu ia para fora escutando para aprender o samba, né? Sim, então eu deixava tocando toda hora para mim aprender. Era o desafio de quem desfilava, era saber o samba, né? E era obrigado a cantar. Claro, era obrigado a cantar. E é impressionante, assim, as pessoas diziam, como é que tu decora? Mas tu ficava uma semana inteira lá com aquela... Era uma imersão daquilo, repetindo, quando tu via, tu decorava que tu nem... E é uma das funções do diretor de carnaval fazer com que a escola cante o samba, né? Claro. Fazer com que a escola cante o samba. Às vezes tu vai numa ala, o pessoal vai se divertindo, tudo mais, não está cantando samba. Tem que cantar o samba. E isso contava ponto também, né? Claro. Tem coisas assim em carnaval que a gente pensava assim, não sei se vocês estão lembrados, tem uma brincadeira, naquele primeiro ano que a gente desfilou, que a gente foi campeão, inclusive, do circo. Sim. Terminou o desfile e o seu Contursi ali, o pai do Bruno, disse assim, a escola de vocês foi perfeita, só numa coisa, está muito triste. No primeiro desfile. No primeiro desfile. Não sei se vocês lembram, fazer vocês recordarem uma coisa. A segunda noite... Foi nos chamado a atenção disso aí. Isso. E a segunda noite deu aquele lance de... Saiu Margarida, não me lembro qual eram os outros, Margarida, Maurício e tudo, saíram com uns balde de vodka, com gin, com Fanta, e começaram a convidar e disseram assim, vão meter pressão, e aquela empolgação que eu também fazia, conversava com vocês, chamava a atenção de vocês, e aí determinou que uma baiana se passou, né? Você passou, e o Margarida muito espirituoso, disse assim, levantamos uma escola e derrubamos uma baiana. Então tem história, o carnaval tem umas histórias bonitas. Eu me recordo desse carnaval, na última noite, quando terminou, que a gente dobrou essa rua aqui essa aqui? Essa aqui é Davi Canabá. Quando nós saímos da Independência para pegar Davi para retornar para a escola, vi o Alisson, os Goulart do meu lado, e terminou o desfile ali, que liberou, e a gente comentou, né? Ganhamos o carnaval, porque nós saímos numa empolgação da avenida, assim, tu sente a energia, né? Tu sente a adrenalina. Ganhamos o carnaval, não tem? O cara... Terminamos de debater ali, na hora a gente comentou, ganhamos o carnaval. Eu lembro uma história assim, naquele desfile que eu comentei, que a Enio investiu muito em fantasia, que quando passou a Enio na avenida... 2010. 2010. 2010. Eles impressionaram, né? Quando passou aquilo ali, eu entrei no camarote, que tinha, o camarote era ali na garagem do seu Contursi, você lembra que tinha um camarote ali também? Tinha um camarote ali. Quando deu aquela história assim, né, cara? Eu entrei porque eu morava ali, tu lembra? Isso, eu morava ali em cima, ali no seu Contursi. Sim. Eu troquei de roupa, quando eu cheguei, todo mundo com cara de velório. Porque eles impressionaram a avenida. Ficou impressionante, né? Aí me disse o Marcos Quartieri, o Marcos disse assim, perdemos o carnaval, Zé. Eu digo, Marcos, ganhamos o carnaval. Ganhamos o carnaval. A Enio veio sem o seu carro a abrir alas que quebrou. Isso aí vai prejudicar bastante. Outra coisa, eles eram um grande número de participantes, eram muitos integrantes, e eles se amontoaram na avenida. Eles não tinham aquela diferença de alas que tu tem que abrir, porque o que fica bonito na escola é a definição da escola, né?
Ela tem que Eles encheram a avenida muito, né? Eles encheram a avenida com muita gente, com muita fantasia, e se apertaram. E aí tem também isso aí é evolução, né? Claro, evolução. Aí, naquela oportunidade, eu disse que nós ganhamos... No mesmo momento que eles impressionaram, eles... Tiveram erro técnico. Nós ganhamos o carnaval. Mas capaz, porque não sei o que. Então, deixa. Aí sempre porque eu sou um eterno otimista, né? Sim. Eu tô caindo para a segunda divisão com o Grêmio e tô achando que vão se salvar. Então é o seguinte, eles, não, o Zé sempre com isso aí. Não, é só o Zé que pensa assim. Aí quando nós ganhamos, até eu brincava bastante com eles em função disso aí. Mas a gente já estava no segundo ano de carnaval, tu já estava entendendo alguma coisa de carnaval, né? Ainda mais vocês envolvidos ali, né? Mas a gente se envolvia, mas uma das coisas que eu sempre achei impressionante da nossa escola de samba era a quantidade de gente que trabalhava do começo ao fim. Claro. Porque geralmente uma diretoria começa com 10, termina com 2, 3, né? Claro. Mas aquilo não começava, e muito pelo contrário, cada vez ia agrupando mais gente, ia chegando mais gente. Fulano levava fulano. Qualquer associação, clube que tu fizer, precisa de gente, né? Nós temos um vizinho aqui que nos ajudou muito, que foi o Zé Marcos Porto. Boa, né? Eu me recordo do Zé. Ele era envolvido. Nós tinha muita gente que ajudava, cooperava. Tinha a turma do bar, a turma do churrasquinha. Magela. Tu lembra o Magela quando atropelava o Magela pelas fichas, ele pedia tempo. Dá um tempinho aí. Tem coisas históricas, né? É verdade. Aquele grupo do coisa ali, o Maurício, o Bedinô, ali que nós tínhamos, o próprio Silvinho. O Touro assando carne. O Touro, o Silas, assim, era o rapaz que eu falei, com o Ciro, eram umas pessoas que trabalhavam conosco. O Marcelo não vai se lembrar do Ciro, eu me lembro perfeitamente do Ciro, porque eu conheci o Ciro. Tu lembra que no ano nós fizemos uma homenagem para ele, nós colocamos que ele já tinha falecido? Já tinha falecido. Nós colocamos a foto dele atrás da camisa da Harmonia. Eu lembro dele, eu acho. Exatamente. É um moreno, um senhor que estava sempre ali quando nós chegávamos para pegar os instrumentos. Claro, eu lembro dele. Sempre estava ali. E é isso aí. Mas é isso, pessoal. Carnaval é uma coisa que vai continuar sendo a alegria do povo, né? Sim. Ainda é a maior festa popular que a gente tem. Com certeza. Não temos outra coisa. E eu aconselho vocês a procurarem seus lugares esse ano, que vai ser um bom carnaval. Vai ser um carnaval, aparentemente, assim, pelo que a gente tem conversado dentro da Concari, vai ser um carnaval muito organizado. Um carnaval com bastante regras, mas para a organização do carnaval, até porque a grande reclamação do carnaval é a demora de uma escola para outra. Sempre foi isso, né? Esse ano vai ter 2 carros de som, isso vai facilitar também. As duas reclamações clássicas eram o horário e o carro de som. É isso. Mas nós mudando um pouco de assunto agora, Zé, tu acha que esse teu envolvimento aí na política vem alguma coisa do carnaval, assim? Quando que te aflora a política? Olha, eu vou te dizer um negócio, a política ela chegou em mim de uma maneira tão estranha, né? Tu sabe quando... Eu sou fundador do Real Itaqui, né? Sim. Sou fundador do Real Itaqui, nós fundamos o Real Itaqui na época que o João Vitor era sub-14. Que ele jogava. Em 2014. E na minha frente da minha casa morava o Nilson, ali da San Diego. Sim. E aí um dia eles se reuniram lá com os pais e me chamaram. Vamos fazer um time aí para os nossos filhos jogar, porque não tem mais idade para escolinha. Temos que... Como é que se diz? Temos que continuar com essa gurizada. Movimentando essa gurizada, já que não tem. Para que eles continuem no esporte, para que eles não pensem em bobagem, em outras coisas. Então, vamos fazer o Real Itaqui. Aí, em 2015, nós fizemos o Estatuto do Real. E quem ia assinar para nós como advogado era o Modinho. E eu liguei para o Modinho e disse, Modinho, tu tá? Ele disse, eu estou em Porto Alegre. Aí o Modinho, não, mas fala o seguinte, Zé, vai lá na prefeitura e pega a assinatura do Clóvis Gutiliep, que é parceiro do Modinho. Aí nós estávamos ali na San Diego e nós atravessamos a praça. Sim. Atravessamos a praça. Foi na prefeitura. Eu e o Nilson. Aí quando eu saí da praça, nós ia na praça, eu cumprimentei várias pessoas e cheguei na prefeitura, eu conhecia praticamente todos os funcionários públicos que tinham lá. Quando nós voltamos, o Nilson assim, Zé, tu tem que ser candidato a vereador. Foi bem assim. E, que não é novidade para vocês, o Bruno praticamente assiste todos os jogos do Grêmio lá em casa comigo, né? Sim. Aí nós fomos
Nós estávamos lá e o Nilson morava na frente. E o Nilson atravessou a rua um dia e disse assim, Bruno, nós temos que fazer o Zé entrar na política. E ficou aquilo, foi passando, foi passando. Então, tu já era afiliado ao partido? Ao PDT. Já era afiliado? Já era. Aí o que aconteceu? Aí o Bruno mexe daqui, mexe dali. Um dia que teve uma pré-convenção aqui, era aqui na antiga rodoviária? Na antiga rodoviária, eu vim com o Bruno, até ele me convidou, vim com ele. E ele lançou meu nome na época como pré-candidato. Mas era um pré-candidato como... todo mundo pode se lançar pré-candidato. Depois tu tem aquela outra, a convenção, para começar. E até nós saímos dali, fomos jantar no Castelhano, digo, olha, Bruno, eu não quero política, não quero, e não foi. Sei que chegou na hora ali, faltava 4 dias para confirmar, teve uma pressão de amigos e coisa, e eu aceitei. Até pela primeira vez que eu fui o 9º mais votado naquela eleição. 2016, né? 2016. Eu fiz 586 votos. Foi bem votado, sim. Então, eu fui o 9º mais votado. Mas não Teve consegui. 3 vereadores que tinham menos votos. Não entrou na proporcional. Eu não entrei por causa da legenda. Claro. Aí, em 2020, que eu consegui. Mas, respondendo a tua pergunta, tudo soma. É o Itaqui, Carnaval, que tu conhece. Mas Taco, a vida inteira eu trabalhei, por exemplo, trabalhei no Banco Itaú. Conhecia bastante gente. Muita gente. Fiz parte de quê? Eu fazia parte de Bocha, fazia parte da diretoria CTG, eu fazia parte de esporte pelo Real Itaqui, Carnaval. Tu era uma pessoa pública, né? Eu trabalhei na CRIO, por exemplo, que tu trabalhava com todos os produtores. E isso aí te dá envolvimento com pessoas. Mas no escritório de remate, quando ia fazer remate, se envolvia até com os pessoal de campanha, né? Então, isso aí é uma somatória de tudo. Mas o Carnaval na verdade, foi uma das coisas que influenciou. Sim. E o apoio, né? Tá? O apoio é o seguinte, tu não te eleges sozinho, o Zé não fez 992 votos. Eu não fiz 992 votos. Várias pessoas fizeram que eu fizesse 992 votos. Sim. Porque não é fácil tu fazer essa quantidade de votos. É, bastante. Tu bater no peito e dizer, eu sou papa-voto, isso não existe. Isso tu não tem amigos, se tu não tem parceiro, isso é uma somatória. Tu chega lá, fulano consegue 10, outro consegue 15, outro consegue 2, outro consegue 1, vai o dele, 3, 4 votos, isso aí vai somando. Sim, e da primeira para a segunda dobrou quase o voto. Isso, e teve um detalhe, né? Todas as eleições eu tive voto em todas as urnas, então eu tive desde a primeira eleição. Então meus votos eram totalmente espalhados, era de todos os lados. Que o meu colégio eleitoral era maior, teve aqui na Várzea, no Cerrinho, e na Enio ali eu tive bastante voto ali. Mas era o meu colégio eleitoral, mas eu tive voto na Promorário, tive voto em todas as partes. Aqui no São Patrício fui super bem votado, lá no Ranulfo também, lá no Odila eu fui super bem votado. Tive voto na campanha, não foi grande coisa, mas eu tirei voto tanto no Tuparaí como lá no Curuçu, lá Itaó, Curuçu, aquela região lá. Não é fácil fazer voto, se tu não tem amigos para te ajudar. Tu foi fazer campanha lá no Curuçu, lá? Só uma vez. Eu tive só uma vez lá. Como eu tive só uma vez no Tuparaí também. Não é muito fácil tu fazer campanha. O tempo antigamente tinha 3 meses para fazer campanha. Imagina. Hoje tu tem 40 dias, tem 45 dias, mas 5 dias é para te organizar, fazer teu material, contratar gente. Não é fácil fazer campanha. E a política também é uma arte de perder e ganhar votos, né? Sim. Nem todo mundo que votou em mim em 16 votou em mim em 20. E nem todo mundo vai votar se eu for candidato, que votou em 20 vai votar em 24. Mas tem gente que não votou que vai votar. Tu tem que sempre tentar ganhar mais votos que perder voto. Como é que tu vê hoje o nosso município, Zé? Olha, eu falei ainda ontem lá na Rádio Liberdade, que eu estava falando, eu vejo Itaqui crescendo, desenvolvendo, outra cara. Eu vejo Itaqui, por exemplo, hoje, eu acho que os itaquienses estão resgatando o orgulho de ser itaquiense, porque tu está vendo asfalto, tu está vendo, por exemplo, o funcionalismo público, que sofreu bastante nos últimos tempos, estão recebendo em dia, estão recebendo, agora mesmo estão recebendo, tudo está andando. No final do ano de 2021, eu falei que
nós precisamos adquirir a maioridade, que não adiantava só pagar a folha de pagamento, tinha que fazer algo mais. Sim. E esse algo mais veio com os asfaltos. Tem essa previsão agora de luz de LED em toda a cidade, que tem já um projeto e tem um financiamento aprovado. Tem essas 80 quadras de concreto também que está aprovado. Vai sair isso aí, Zé? Isso aí está aprovado. Isso aí falta agora fazer a licitação, fazer o projeto e tudo, mas a princípio sim. Então tu vê o seguinte, como é que eu posso poder dizer que Itaqui não está crescendo, que está desenvolvendo? Sim. Se tu tem essa perspectiva, está crescendo. Não tem como dizer que não, né? E eu mesmo, não sendo do meu partido, eu acho que eu falei com vocês antes das eleições, a minha intenção sempre era trabalhar em prol da comunidade Itaqui, independente de partido. Se o Jarba fosse prefeito, eu estaria hoje ajeitando e tentando ajeitar, fazer com que o município andasse. Se o Leonardo, como o Leonardo foi, se o Eber fosse o prefeito, que era do meu partido, eu também estaria trabalhando da mesma coisa. Eu não me considero assim um político nato, aquele político. Eu me considero um itaquiense que eu sempre dizia, nós precisamos ter a retomada de Itaqui, o desenvolvimento de Itaqui, e eu vejo com bons olhos hoje isso aí. Eu não vou chegar assim fazer uma crítica de um governo por não ser do meu partido, a troco de quê? Se tu faz um comparativo dos últimos tempos assim, ó, que tu vê que Itaqui evoluiu. Então, claro que tem coisa que tem para fazer ainda. Claro. Nossa praça está precisando urgentemente de ser revitalizada, mas tu já viu? O Parcão já foi revitalizado. Sim. Já tem outra cara. E tu pegas... Quando que o pessoal, por exemplo, daqueles bairros lá da Chácara, da própria Ascafifa, eu imaginar que eu ia passar um concreto na frente da tua casa. Lá na Tomás Sanchoté, né? Isso, da Tomás, na Guararapes. Aqui nessa outra, como é Atanásio. Então tem coisas assim que nós não podemos ir contra a realidade, o que tu está enxergando. Não adianta. Eu, sinceramente, eu sempre digo, e quando eu não gosto de uma coisa, tá, eu vou lá e falo pessoalmente com o prefeito, tenho um bom relacionamento com o prefeito, com o secretário, a gente troca ideias. Eles são abertos isso aí. E eu estou aberto sempre a... Tu sabe, eu sempre, quando eu recebo uma solicitação, eu brigo, mas não depende às vezes de mim aquela solicitação, mas que eu vou e atendo, eu vou lá e acompanho aquilo ali, dou um acompanhamento para isso aí. Como é uma característica. Como é que é a relação da Câmara com a Prefeitura? Eu estou saindo da presidência agora, né? Saí da presidência agora no final do ano. Eu tenho um relacionamento perfeito. Eu posso mostrar para vocês aqui, trouxe uma prestação de contas da Câmara. Eu vou dizer para vocês aqui, vou ler uns dados para vocês aqui, por exemplo, sobre se é um bom relacionamento. Vai dar, eu acho. Deu. Eu tenho aqui, a lupa, que eu te empresto a lupa. Aqui tem um lance assim, ó. Vocês veem aqui, ó. Eu fiz uma devolução antecipada para a prefeitura de um valor de R$1.815.500. Retornou para os cofres públicos. Retornei antecipado. Porque o certo é tu retornar no final do ano. Eu, por exemplo, porque a gente a Câmara de Vereadores, tu chega lá e pede um patrocínio, tá? Eu não posso te dar um patrocínio. A Câmara de Vereadores não tem essa autonomia. Agora, se uma secretaria, uma secretaria de esporte pede uma devolução antecipada de um valor, eu posso devolver, que vem em prol da comunidade. Eu não devolvi isso aqui para o prefeito, eu devolvi para a comunidade, devolvi para o funcionalismo. Então, olha aqui, eu ajudei a Secretaria de Esporte. Eu ajudei a qualificação também, nós ajudamos lá da Câmara, com a devolução, nossa mesa diretora, nós ajudamos a qualificação porque a gente adiantou dinheiro para curso. Nós repassamos à Prefeitura uma devolução antecipada, 90 mil, para as escolas de samba do Carnaval. Nós passamos 30 mil para o Bala Municipal. Nós passamos 150 mil para adquirir cesta básica lá na assistência social. Nós repassamos 15 mil para o esporte municipal, agora para esse torneio municipal do Campeonato Amador. Do Campeonato Amador. Nós repassamos 1,5 milhão no início de dezembro, para que fosse empenhada a folha de pagamento, para que fosse pago em dia a folha do funcionalismo. Isso aí é um bom relacionamento. Porque isso aqui a gente não tem. E no total lá embaixo, assim, ó,
na parte superávit financeiro, nós fizemos uma devolução de 2.536.710,97. É bem vultoso. É vultoso. E resultado orçamentário, já com rendimento e aplicação, que a gente faz aporte, que isso também é uma coisa que consta como uma devolução, nós devolvemos com o resultado orçamentário e de rendimento e aplicações, 3.120.453. Se tu olhar que o nosso orçamento, que o nosso duodécimo que nós recebemos é 7.480.000 e que nós gastamos, desses 7.480.000, a gente gastou 46,91 com pessoal, com folha de pagamento, com as patronais, com a repasse do IP, com o cartão alimentação, isso aí dá 46,91% no total. Então tu vê, e nós fizemos investimentos, a gente fez investimentos baseado de coisas que vai dar um retorno, por exemplo. Não sei se vocês notaram, se vocês olharem para cima da cama, foi instalada uma energia solar. Uma energia solar. Eu já percebi. Nós pagava 4.000 e poucos por mês, nós vamos pagar R$400. Aí que economia. Aí né? tu bota isso aí, vai dar quanto? Eu, por exemplo, a gente sabe que a Câmara tinha 18 linhas telefônicas. Eu deixei com 5. Hoje em dia, né, esse monte de linha. Sabe que um telefone fixo hoje é obsoleto, né? Ninguém usa. Ninguém usa. Então a gente fez isso aí pautando sempre em que tu economizasse mais para o futuro. Hoje os gabinetes de vocês é celular? Não, cada um com seu celular. Sim. Tá. Eu uso o meu celular pessoal. Tá, mas se eu quiser falar com o teu gabinete? Tu pode, tem um número da Câmara que passa por ramal agora. Por ramal. Por ramal, tem os telefones da Câmara. Os gabinetes tinham um número Cada próprio. um tinha um número. É isso aí. Imagina. É uma coisa sem fundamento isso aí. No Não dia tem de hoje, nexo. primeiro que o tempo inteiro que eu tive lá, se eu liguei uma vez do telefone fixo, ninguém usa, porque tu faz uma ligação, tu bota o 015, tu vai ligar para Porto Alegre hoje mesmo para um telefone fixo, tu paga uma ligação local, não tem fundamento. É muito mais barato, né? E é ilimitado esses planos que a gente tem hoje, Sim, né? todos. Então, a gente se criou nisso aí. Outra coisa bonita que vai acontecer, que tem na Câmara lá, que a gente implantou na nossa gestão lá, é a Câmara Digital. A Câmara Digital tem um sistema hoje na Câmara Digital que o Taco tem um buraco lá na frente da casa do Taco, por exemplo. O Taco chega lá e diz assim, Zé, pede para refazer aquele calçamento lá. Eu faço a indicação, e na indicação eu entro no mapa, pego a fotografia daquele local e vai na indicação. Aí o Taco entra lá na Câmara, tu vai ver assim, o Zé indicou até, inclusive, com a fotografia. Com a fotografia. E vai dar visibilidade ao vereador. Uma coisa impressionante. Hoje tu vai fazer uma votação na Câmara, tu lê um projeto, tu vota na Câmara, aí tu te levanta, ou se tu é a favor, tu fica sentado, se tu for contra, levanta. Agora não, agora tu vai ter um tablet na tua frente, tu vai votar e vai sair num painel. Só marca. Vereador Zé Silveira foi a favor ou contra. Tudo é digital hoje, tudo. Os projetos, as coisas, é fantástica. Até é chamado o sistema, é a Câmara Digital. A nossa Câmara de Vereadores, com esse projeto que a gente implantou lá, ela hoje, seguramente, ela está entre as 20 câmaras mais modernas do Rio Grande do Sul. E sem contar a economia. Nós temos 10 servidores. A gente tinha 10 servidores. E isso aí vai fazer com que esses 10 servidores deem conta do recado, porque é tudo informatizado, né? Tudo já passa. A Câmara tem só 10 funcionários? 10 servidores. Servidor. É concursado. O cara que trabalha lá dentro. Isso. Não, sim, concursado. Tu tem estagiários hoje. Claro, tem estagiários. Tem estagiário, tem os assessores. Tem os assessores, cada vereador tem seu assessor. Tem o diretor. Quem é o diretor da Câmara? É o Clóvis Gutileb. Viu, Zé? Tu acha que seria possível então chegar uma época de não ter um assessor por vereador? Por exemplo, Por bancada? Ter menos assessor? Não acredito isso aí, sabe? Porque eu vou te dizer um negócio. O vereador tem o vereador, ele é um político, né? Nós temos que fazer a parte política. E nós precisamos de alguém que nos assessore nas partes técnicas, né?
Sim. Porque tem muita indicação. Tu acha que uma pessoa, por exemplo, um por bancada, talvez? Já foi, sim. Já foi assim, não, e é difícil, né? É difícil, por exemplo, a bancada do PDT tem 3. Um assessor não daria conta para os 3 vereadores. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu hoje, depois que eu saí de vereador, eu vou defender os vereadores, que todo mundo diz que o vereador não trabalha. Nós trabalhamos pra caramba lá. Trabalhamos demais. E eu vou te dizer um negócio, Taco. Se vocês conversarem comigo, eu sou visita na CRIO, porque durante a tarde mesmo, eu não estando trabalhando lá, tu recebe chamados. Hoje, durante a tarde, eu fui em 4 lugares, e eu não fui no 5º lugar hoje, porque eu estava vindo para cá. Sim. Senão eu teria ido. Olha, a gente trabalha bastante. Sempre tem uma coisinha, tem outra para fazer. E eu te digo que eu, como presidente da Câmara, quando eu assumi a presidente da Câmara, eu fui todos os dias às 7 horas da manhã e saí meio-dia e pouco, 1h. Todos os dias. Nunca faltei um dia. Eu saía de casa 10 para 7, pegava o Isaac lá, que é meu assessor, ia para lá, todos os dias. Só não levava o Isaac para casa porque o genro dele vinha e pegava ele. Mas todas as manhãs eu peguei o Isaac. Inverno, verão, porque eu que tinha uma coisa assim, eu sempre dizia que eu queria fazer uma coisa diferente, eu achei que isso foi uma coisa diferente, eu fiquei à disposição, todo santo dia à disposição dos servidores, dos vereadores, e também na comunidade. Atendi todo mundo que foi possível. Sim, o cara é eleito para todos. Apesar de tu ter teus eleitores, tu trabalha para todos, né? Tu é vereador, tu tem 2 tipos de vereadores. Eu sou vereador, por exemplo, dos meus eleitores durante a eleição. No momento que tu te elege, tu é vereador de toda a cidade, tu é vereador de todo Itaqui. Tu não pode fazer diferenciação, porque até quem não votou em ti. Claro. Sim, é o único jeito. Não tem, isso não existe. Pois é, e é interessante falar isso, né? Porque as caras novas que entraram junto contigo mudou bastante, né? É gente que parece que é comprometida mesmo, né? Foi a maior mudança da história da Câmara. Nós de 11, nós éramos 8 novos, que nunca tinha sido vereador. Isso dá um impacto, né? Ali ficou o doutor Lauro, que tinha sido vereador, a doutora Mara. Não, tô 7 vereadores, nunca tinha sido vereadores. E também tinha o Josemar, que já tinha assumido ali e a Kelly. O resto, todos eles... Mas quando eu falei, porque a doutora Mara, ela se reelegeu, ela se elegeu esse ano, ela não tinha se elegido a outra. E o Josemar, ele não se elegeu, mas entrou substituindo o Igor um tempo. Se tu olhar, só tinha 2 remanescentes da legislatura passada. Mas tu vê que mudou bastante a cabeça, né? Até umas pessoas novas, tipo tu, a Daniela ali. A Daniela, a Solange, que não eram a Suzana. Pessoas da política, né? O Serginho lá do Serginho Fontoura. Mas, pode falar. Não, eu digo assim, mas a mudança eu acho que às vezes é salutar, né? Porque vem novas cabeças, novas ideias, uma maneira diferente de trabalhar. Mas a previsão diz que no próxima eleição é voltar muita gente antiga, né? Será? Te escuta isso aí, né? Que são candidatos. O Marcelo Petrini já me disse que vai ser candidato. Tem o doutor Jarbas, tem o próprio Igor, tem o Eber, tem o doutor Gil, tem a Aline Cofim, falou que também tem vontade de voltar. Só falou o nome de peso aí, meu. Isso aí, olha, para se eleger o ano que vem, meu irmão. Tem que batalhar. Vai saltar caco, hein? Zé, tu tem em mente um dia aí para tu estar no legislativo, né? De ir para o executivo? Olha, Toco, nós a gente tá na briga aqui, né? Eu hoje, por exemplo, eu não tenho esse projeto, não é esse projeto. Mas como se diz, as oportunidades surgem, nós temos que aproveitar as oportunidades que surgem. Hoje, por exemplo, eu não tenho esse interesse, Mas tu entrar numa coisa, é mesmo que tu entrar numa categoria de base de um time e dizer que não quer ser profissional. Sim. Então nós temos que jogar até o júnior, até o sub-20 e depois vou parar. Não, isso aí, só que a gente tem que também ter uma autoanálise e ver
o momento, se o momento é apropriado para ti, é isso, para ti participar desse tipo de situação. Eu, sinceramente, assim, hoje, se tu me perguntasse, tu está pensando? Não, hoje não estou pensando. Mas ali adiante, amanhã, tu sabe que isso é muito... Sim. Tu está vivendo a vereança, né? Isso. Não adianta o cara pensar e esquecer que no que está agora, né? O lado social do vereador também é muito grande, né, Zé? Olha, como presidente da Câmara, quando eu fui presidente da Câmara, tu tem um monte de compromisso. Eu tenho absoluta certeza que esse ano que passou, eu usei muito mais terno que toda a minha vida. É verdade. Todos os eventos tem que ir. Tu sempre tem um evento aqui, tem evento de formatura, tem evento disso, tem evento aqui. Toda hora tu está envolvido no evento. E é de manhã, é de tarde, é de noite. A Roselene às vezes me pergunta assim, tu tem certeza que tu não esqueceu o teu endereço da tua casa? Mas é verdade, a gente sempre tem alguma coisa. Mas é a vida, né? O momento está vivendo isso, não vai ser a vida toda, porque agora mesmo esse ano está folgado, se Deus quiser, a gente tem que pensar também na nossa vida. Tu não está na mesa, né? Não estou na mesa. Então, mas isso aí, quando eu entrei na política, tu sabia que tu podia ser presidente da Câmara um dia, quando eu me elegi. É como eu estou dizendo, eu posso amanhã ser um candidato, por que não? Sim. Tu já está no jogo político, né? Eu sempre pergunto para todo mundo que vem aqui já que é envolvido na política, que é uma curiosidade minha, né? Tu acha que tem possibilidade do ginásio de Itaqui? Hoje nós tivemos uma conversa sobre o ginásio de Itaqui. Eu vejo uma coisa assim, só tem uma possibilidade, Taco. Sim. Uma união dos vereadores e dos partidos de Itaqui, dos nossos partidos. Aqui nós temos como vereador o PDT, o PP, o PL, o MDB, o PSB e o PTB. Todos esses, tu tem os teus deputados em Brasília. Todos eles têm um deputado em Brasília. Todo mundo tem. Que te representa. O teu partido tem. Todos eles têm. O que eu penso? Nós só temos um meio para que isso aconteça. Todas as vezes que tu vai nessas reuniões aí fora, que tu fala sobre projetos, fala sobre isso, e as pessoas te explicam que existe projeto para isso, projeto para aquilo, e que o dinheiro sempre existe em todo lugar para todas as coisas que tu precisar. O que tu tem que ter? Um projeto bem fundamentado, um projeto bem organizado, dentro das regras que exige cada departamento para que saia esse dinheiro. Mas aí nós precisamos de um representante lá para, por exemplo, chegar lá no ministro do esporte ou na sessão, nessa sessão que é onde existem os recursos, e tu chegar com todos os deputados de todos o partido unido, juntamente com os vereadores, e dizer assim, esse é o nosso projeto. E fazer com que os deputados federais briguem por isso, por nós. É a única saída. Eu acho que o resto é sonho. Tu vê, tem um projeto bonito aqui no 14 de julho, mas há 8, 10 anos atrás, era 10 milhões. Tu vai tirar da onde fazer aqui? Ao menos que tu comece um ginásio fazendo por parte. Mas 10 milhões seria todo o complexo, né? Pois é. Não, isso é meio difícil, né? Tu olha assim, existe ginásio aí, esses dias o Nilson, tu não te dá bem com o Nilson? Sim. Ele teve aqui o Nilson. O Nilson é um cara que diz o seguinte, tem uma cidade aí que fazia 6 ou 7 anos que estava fazendo um ginásio, foi fazendo por parte. Ali é Guaporé. Guaporé? Então tu vê o seguinte, agora, eu não vejo essa outra possibilidade assim, tem que ter a união de todos os partidos, todos os vereadores, e que consigam que os deputados briguem por ti nesse sentido. Sim. Itaqui merece um ginásio. Nós temos história do futsal. Pois é. Merece. Nós temos história no futsal. Não, o que mais eu fico... que me incomoda, né? Tu vê que, sinceramente, eu tenho essa curiosidade, mas eu acho que não existe uma cidade no estado que não tem um ginásio estadual. Mas aqui tem uma história... O municipal, quer dizer. Acho que só Itaqui que não tem. Exato. Aqui tem uma história, Taco, que não teve o ano do Antônio Brito, que ele deu um ginásio para cada cidade. Pois é. E na oportunidade dizem que
a pessoa que estava no poder naquela época aqui disse, não, Itaqui já tem seu ginásio, não precisa do seu ginásio municipal. Eu que dizem, eu não estou afirmando, não estou dizendo e nem quero... entender assim. Eu já escutei isso aí várias vezes. Então, sabe que às vezes o cavalo passa encilhado por cima, na tua frente, tu não montou, não é. Aí não tem como... É isso aí. Pois é uma coisa... O prefeito esteve aqui, né, e nos disse que ele vai pleitear. Que em até 2 anos ele quer ter um ginásio em Itaqui. Não sei se o Leonardo, na oportunidade, te falou aqui que até ele chegou a pleitear um financiamento no Banrisul. Do Banrisul. Ele comentou. E que aconteceu um problema que o Banrisul não teria engenharia, um engenheiro responsável que pudesse fazer isso aí. Exatamente o que ele contou. Foi o que nós conversamos, eu já conversei com ele a respeito disso aí. E, mas o Leonardo é um prefeito ativo, um cara batalhador, tu sabe que é inteligente, é um cara que... Ele tem vontade, eu né? acredito muito nas coisas que possam acontecer, porque ele é um cara que não desiste, assim, né? Um cara novo, né? O Leonardo tem 34 anos. E empolgado, né? É, empolgado. Ele é um cara envolvido com a causa toda, e até tu apavora às vezes, que ele tem tudo ali na cabeça, né? Tu sabe, eu me considero um cara que vou nas coisas, né? Eu vou agora mesmo eu estava lá esse final de semana eu estive lá no Campo do Olaria, às vezes estou lá no 24, eu vou no Castelão, eu vou no ensaio da escola de samba. Vai na bocha? Vou na bocha. No truco lá, tu vai toda segunda. Então, assim, ó, mas eu não conheço um cara que tenha em tantos lugares como o Leonardo. O Leonardo vai, sabe, assim, ó, claro que a gente, o cara é mais jovem, né? O cara, claro, mas isso aí é que tu te dá. Tu sabe que tem gente que se elege a prefeito, se elege a vereador e não sai mais de casa. Se encerra. Mas o cara não, o cara é um monstro. Tá aqui, tá ali. Isso aí a gente tem que. É isso que eu te digo. Que eu não tenho constrangimento nenhum de falar isso aí. Eu estou falando a verdade, eu não estou inventando, não estou elogiando o cara, eu estou dizendo, estou contando a história do cara. Claro. E conta a minha história mesmo, eu também vou em vários lugares. Sim. Eu vou te contar um negócio. Hoje de manhã, fiz visita lá, voltei, teve reunião da Câmara, saí de tarde, fui em 3 lugares, então a gente, tu anda durante o dia, a gente anda e sempre tentando atender para não dizerem assim, falei para o vereador, não deu bola. Sim. Não deu bola. Tu sabe que o cara tem que ao menos dar o retorno. Eu sempre digo assim, as coisas não dependem de mim, mas vamos ver se fizemos acontecer. Às vezes a pessoa quer que tu escute elas. Como tu diz. Tomar. Como tu diz, às vezes a pessoa quer que tu escute, que tá lá o vereador que te deu a oportunidade pelo menos de pleitear o que a pessoa quer, né? Mesmo que não consiga. E eu tô aberto, tá, com assim, ó, por exemplo, qualquer um de vocês aí, eu tenho um projeto, tenho uma vontade, acho que nós poderíamos fazer tal coisa. Se não tiver na minha alçada, eu faço a indicação para o executivo, mando a indicação. Eu já fiz indicação e usei a tribuna e digo que isso foi uma indicação de um morador da cidade que é isso. E eu acho que, como era de interesse coletivo, né, eu não posso pedir uma coisa para o toco, e nem uma coisa que venha só em benefício do toco. Mas se tiver uma coisa coletiva no meio, vamos pedir, vamos brigar, é a nossa função. Claro. Porque nós somos o elo. O vereador é o elo entre o município, os munícipes, no caso, os moradores de Itaqui, com o Poder Executivo, que às vezes tu chega em mim ou não chega neles, é mais difícil chegar neles. Sim. E pela amizade, pelo que tu me conhece, é mais fácil chegar em mim. O que as pessoas... o que eu noto, assim, que os vereadores hoje em dia, os vereadores que entraram depois é uma questão mais de não ficar só naquela, né? O vereador que a gente escuta no colégio, eu acho, o vereador tem que fiscalizar o executivo. Mas aí só fiscalizar também não adianta, né? A gente faz a fiscalização. Então, claro, é uma das funções, mas aí a gente escuta só aquela, estou fiscalizando, tá, mas aí vai fazer só isso, será? Entende? Então isso não, hoje em dia não, tu olha de coisa que tu falou. Falou com a população, tal comunidade lá que é isso. Aí, às vezes, eu acho que é isso que mudou, né? Ficar só naquela de
ficar fiscalizando ali. E hoje ninguém mais é burro, né? De ver que muito projeto lá que ia lá que os caras votavam só porque não era do partido, né? Isso era uma coisa que acontecia muito antigamente, né? Eu penso o seguinte, o nosso voto tem que ser voltado à nossa comunidade. Claro. Porque no momento que tu votar, por exemplo, um projeto do teu prefeito, que ele vai alavancar, a administração dele, mas não pode pensar nisso, tem que pensar o resultado que vai ter se vai lá dentro da tua comunidade. Né? Se é bom para uma parte coletiva, não é porque eu não sei do meu partido, ou não sei isso, que eu vou votar contra. Sim. Isso é um compromisso que eu fiz durante a campanha, tá? Claro. Tu tem que ter coerência, né? Eu não posso bater na porta da tua casa e dizer que eu quero fazer isso e depois eu me elejo e faço o contrário. Não dá, né? Não. Vai ficar ruim, né? O compromisso que tu tem com quem votou, né? Eu acho que essa política que está no Brasil hoje, essa política está muito complicada, né? Tá. Porque ele ficou muito extremismos e tu vê que o extremo... Ninguém quer conversar. Ninguém, tu perdeu o diálogo com as pessoas. Cara, eu fui a minha vida inteira, eu fiz amigos. Eu fiz amigos no tempo de infância, no futebol, no meu trabalho, em todos os lugares que eu fiz muitos amigos. Conheci muitas pessoas, convivi com muitas pessoas. E quando eu entrei na política, a intenção era continuar fazendo amigos. Exato. E a minha intenção continua sendo amigos. Mas tem pessoas que ficam indiferentes, às vezes, pela tua posição. Eu acho o seguinte, eu acho que esse é o momento político que está te levando nesse lado aqui. Porque as pessoas, às vezes, elas te avaliam pelo que o teu partido representa, não porque tu. Eu, sinceramente, eu sou um cara assim, que eu não dou bola para partido. Eu não dou bola para partido. Eu tenho que ser o Zé Silveira, o Zé, aquele que vocês conhecem há muito tempo, e eu tenho que ser daquele jeito. Eu não posso fazer, eu sinceramente, o meu partido não me manda em que eu vou votar em A ou B, tanto para presidente como para governador, para isso, para aquilo. Eu voto dentro da minha consciência. Claro. E os votos também dentro da Câmara, quando chegam os projetos, eu voto também dentro da minha consciência que eu vejo que deve... Concepção, né? Claro. Conforme tu acredita, né? Conforme eu acredito. Então é o seguinte, por exemplo, eu não tenho vergonha de dizer que, por exemplo, o meu presidente nacional não me representa. Não me representa. Um cara que pega e assume publicamente que o PDT tem que apoiar o Lula. Sim. E querendo colocar a goela abaixo e botando na testa de um cara, por exemplo, um vereador, vamos dizer que tu é PT, para interesse próprio. Hoje o cara é ministro. Sim. Ele não pensou no geral da nação, não pensou nada. Ele pensou no lado dele. Claro. Aí tu, por exemplo, nós temos o nosso presidente aqui, está aqui, que pega e vai criticar, por exemplo, uma vila que foi feita lá, que as pessoas estão felizes da vida, para criticar, só para criticar. Eu ia te perguntar. Só para criticar. Isso política aí, por política, né? Criticar só por criticar. Eu já disse, o meu presidente aqui não me representa também. Eu tenho que saudar as pessoas, as coisas boas que tem da administração. Botou o parcão ali dentro o parque dentro do parcão ali. Eu, sinceramente, eu levei um choque com aquilo. Mas quando eu vi o custo-benefício, eu vi crianças carentes de todas as regiões brincando lá, que jamais iam brincar ali. Sonho de uma criança, né? Que o sonho eu contei a minha história, eu vim da campanha. Sim. Eu sou filho de uma costureira e de um pequeno produtor. Sim. Eu sei a dificuldade que é quando o cara tem pouca grana. Sim. Então é o seguinte, isso aí, esse pessoal... Eu tive, inclusive, com o Leonardo, passamos com o Leonardo, ele largou ingresso na Ponte Seca, no pessoal da Ponte Seca, largou ingresso do pessoal da PAI, largou ingresso na Britadeira, largou ingresso na Várzea, no Cerrinho, tudo gratuito. Os caras brincar. O circo dava o dinheiro, deu isso aí. Foi uma contrapartida que deu. Ele arrumou o chafariz do coisa, ele pintou banco, ele fez várias coisas, vários concertos do Parcão. Isso aí, eu até vou dizer um negócio, se só beneficiasse as crianças carentes, já seria um bom negócio. Então eu tenho que aplaudir esse tipo de atitude e não criticar. Mas o cara está ganhando ponto lá. Mas está ganhando ponto, mas coletivamente foi uma boa coisa. Foi por uma boa causa. Então, vamos acreditar nisso. Não vamos pensar, porque o Leonardo não é do meu partido, eu vou criticar o Leonardo por isso. Não vou criticar. As pessoas, às vezes, falam sem conhecimento e também por criticar.
Sim, esse é o grande problema, eu acho. Não. Eu acho que vamos para antes de nós encerrar aqui, eu queria te perguntar o que tu tá achando do Soares no Grêmio. Tu sabe, eu vou te contar uma coisa. Quando o Bruno era prefeito, Sim. O Bruno me dizia assim: Zé, nós estamos acertando uma faculdade para vir Itaqui. Sim. E eu cansei de dizer para o Bruno uma coisa: Bruno, uma faculdade Itaqui é mesmo que tu sonhar com a ponte Itaqui ao Viário. Sim. E eu vou te dizer um negócio que o Bruno, o Soares, para mim representa quase a Unipampa em Itaqui. Era um sonho que eu não acreditava. Eu não acreditava. Eu não acreditava. Tá, tu queria que ele viesse? Eu sinceramente queria. Porque eu vou te contar um negócio. Tu achava que ele ia dar certo? Eu no início, assim, eu fiquei temeroso. Mas aí eu sou um cara... Tu sabe que eu sou um cara que gosta de esporte e procura esporte. Aí eu comecei a procurar os últimos vídeos do Soares no Atlético de Madrid, inclusive no Nacional. Eu comecei a escutar mais esporte. E eu comecei a ver uns jogos também da seleção dele. Eu tinha assim, na minha cabeça, que o Soares era um cara plantado dentro da área. Sim. Eu tinha essa ideia também. Eu vi o cara é movidiço, o cara tem 36 anos, mas é um cara que está no auge da carreira dele ainda, correndo para cá e correndo para lá. Sim. Só me pergunta se eu sou satisfeito com o Renato, por favor. Estou satisfeito com o Renato. Cara, um baita time desse não ter treinador, não é brincadeira. O Marcelo disse que vai faltar jockey. Eu acho que vai faltar jockey. Não, pelo amor de Deus. Estamos bem de cavalo, mas vai faltar jockey. Eu sempre digo uma coisa, assim, quando eu falo no Grêmio, assim, eu vejo assim, ó. Eu, sinceramente, eu acho o Roger muito mais treinador que o Renato. Sim. Eu acho o Renato mais administrador de grupo que o Roger. E o Roger é ruim nas relações ali, né? Mas tu vê, eu vi tantos treinadores criar coisas assim, e o Renato não. O Renato é sempre o feijão com arroz. Sempre. Ele joga sempre daquela maneira, ele não, por exemplo, durante o jogo, ele não inverte, por exemplo, assim. Cara, eu vi o Grêmio com o Renato, o Grêmio não tinha centroavante, o Grêmio não tinha nada. E tinha o Everton Cebolinha. Era só o Everton. Tinha o PP e tinha o Ferreirinha. Os três no mesmo time. Se tu pega um treinador inteligente, tu imagina tu largar aqueles três malucos trocando de posição, correndo para lá, correndo para cá. Ia fazer sucesso. O Renato nunca botou os três jogando junto. Sim. São baixinhos porque são centroavantes. O Cano, dessa altura, fez 40 e poucos gols. Eu acho que falta jogo também, eu concordo contigo. Disse que vai faltar jogo. Para mim, eu tenho medo de duas coisas. Sim. Eu tenho medo do Jockey e tenho medo da defesa do Grêmio. Eu acho a defesa do Grêmio muito velha. Já está ultrapassada, né? Tô falando que ele fala. Tem uma opinião parecida. Marcelo diz que a defesa é lenta. Eu não sei se tu assistiu esse último jogo do Grêmio, que no futebol a gente não viu muita coisa. Aquele dali, difícil, né? Eu olhei. Mas teve aquele menino, o Gustavo Martins, aquele que eu gostei dele, um cara... o guri novo, aquele, né? Um guri alto, rápido, bom na bola aérea. Deu chutão, esse dia um gremista me disse, deu muito chutão, mas o campo não tem como fazer outra coisa. Não, ali não tem. Aquela bola pica, ela não é o mesmo controle que o cara tem, né? Eu gostava muito do Natan, mas o Natan é baixinho, né? O Natan é um zagueiro veloz, né? Não tem pegado, né? Não tem pegado nem banco ele, né? Eu acho que o Gustavo Martins aí cruzou ele. Exato. Até porque eu acho que o Natan era uma aposta do Roger, né? Eu acho que o Renato não é muito do... Eu vou fazer meia-culpa, né? Eu, quando começou o comentário do Soares, eu me lembro que eu conversei com meu sobrinho, né? Com o João Pedro. E eu disse para ele, meio pessimista, assim, digo, não vai dar certo, o cara é ex-jogador. E ele me olhou e deu risada, tá louco, o cara vai sobrar aqui. E eu fiquei com aquilo, né? E aí, quando ele fez aquele gol, a primeira coisa que eu me lembrei, pior que ele tinha razão, eu estava errado. Se tu olhar o Soares, fez 5 gols no Grêmio. Ele não fez nenhum gol simples, não. Cada gol... O último tá louco, meu. Que até o Pedro Ernesto você perdeu nesse. O cara achou que tinha estado para fora. E diz uma coisa, quantas vezes vocês viram um atacante pegar uma bola, que nem o Soares pegou naquela que o Ferreira deu um tapa nele, ele entrou livre na frente do gol, e o cara se apavorar e deu um chute por cima ou deu um chute no goleiro? O cara chegou com a maior facilidade, só deu um tapinha. Uma simplicidade, né, que parece fácil. É o grande jogador, que tu tá olhando, parece fácil. Taco, você sabe, e Toco também, você sabe, tem uma coisa assim, eu acompanho futebol e gosto de futebol. Eu sou um cara que gosta de futebol, gosto da opinião sobre futebol, e eu vejo uma coisa. Eu vi
o Grêmio vencedor lá de 81, quando o Grêmio começou a vencer campeonato de nível nacional, na Libertadores de 83 eu estava dentro do Estádio Olímpico, lá vi, e uma coisa que é notável, que vocês nunca viu o Grêmio ganhar um campeonato com um time totalmente forasteiro, só de fora. Sempre tu tem uma mescla de categoria de base e coisa. E eu estava muito preocupado, porque diziam que o Bitello ia embora, que iam vender o Bitello, que iam vender o Ferreira, que iam vender que não ia ter categoria de base. Agora eu vi esse guri, eu tenho muita esperança nesse zagueiro novo. E não sei se vocês assistiram o Sub-20, tinham 2 guri bons, o João Pedro e Vieri, parece que jogaram na Sub-20. Sim. Tem o Cuiabano. Sinceramente, eu ainda acredito que o Cuiabano vai ser titular da lateral esquerda do Grêmio. Dizem que é o melhor lateral que nós temos. Tem o que é bom que eu gostei do Sub-20 é o Zinho, né? O ponto esquerda dele. Isso. Lembra muito o Ferreira. Não, tem bons jogadores naquele time. Vamos ver se o Renato vai escalar os caras. Eu não vou te deixar ir embora, porque o Bruno me disse que tu é um cara que conhece a história do Grêmio, dos jogadores, né? E eu vou te perguntar um nome e depois eu vou te dizer por que eu vou te perguntar esse nome. O Grêmio teve um centroavante nos anos 80, entre 80 e 85. O cara eu acho que veio de Santa Catarina. Eu acho. Albenir? Como é o nome? Esse aí me fugiu. Albenir? Albenir, mas agora tu quer saber por quê? Eu sou um cara que eu tenho todos os meus botões ainda, meus botão puxador. O meu melhor botão, o nome do botão é o Beneiro. Só assim pro cara lembrar. Tu sabe, tá, que eu joguei muito botão. Eu tenho meus puxadores, E eu vou te contar um negócio. Sabe, eu tinha um time de botão que me deu, foi o Lineuzinho. Que como eu disse para vocês, quando eu vim para fora, eu morava aqui com o tio Luiz. E assim, era a casa do avô do Lineu, que o Lineu era criado pelo avô dele. Passava a casa do Ludovico, a próxima casa era nossa, e nós passávamos jogando botão. Quando o Lineu foi embora para Porto Alegre, o Lineu, ele comprava o botão, e eu não tinha. Sim. Não tinha como comprar. Ele me emprestava um time de botão. E nós fazíamos campeonato brasileiro, assim, com uma chave do campeonato brasileiro. Tu chegava e tu pegava os nomes dos times, e tu ia fazendo jogo por jogo, não tinha sorteio. O jogo era conforme a tabela do Gauchão. Que ele comprava a placar e vinha tudo na placar. Então é o seguinte, eu fui campeão e o meu time era o Botafogo. E o Botafogo, eu fui campeão naquele torneio. O Botafogo. E aí o Lineu, quando ele foi embora, quando ele foi estudar para lá, ele pegou e me deu aquele time. Ele não só me deu aquele time, ele me deu uma coleção de placar desde o que iniciou a placar. Eu queimei toda a minha coleção. Eu não queimei. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Em 1983, quando veio aquela enchente bárbara em Itaqui, sim, eu estava em férias, eu trabalhava no Banco Itaú, estava em férias e fui para fora com o Maurício Bedinot, que ele plantava lá no Mariano Pinto. Mas quando eu saí daqui, estava longe, enchente, eu nem pensava que ia pegar enchente. Aí, lá naquela época, tu não tem celular, tu não tem nada, é só ir rádio, quase o gurizado não escutava, nós passávamos envolvido, e chovendo, era mais dormindo e coisa e tal. Aí eu descobri que Itaqui estava pegando enchente, que a minha casa estava para pegar enchente. E o meu pai era um senhor de idade, da bombacha ainda, e bravo, ele se embraveceu comigo, que eu estava lá fora, e me deixou a minha coleção de placar. Era uma caixa Ficou na enchente? Ficou na enchente, era uma caixa de tábua muito pesada, e ficou, e eu perdi, aí foi um dos motivos que eu perdi. Porque tem mais uma coisa, né, Taco? Ele deixou e eu continuei comprando. Tu tinha... Eu continuei comprando. Mas é um tesouro, hoje em dia seria. Cara, a coisa mais linda que tu pegar lá embaixo, você pegava eu vou pegar uma placar, não tem nada que fazer, vou ler uma placar. Tu ler uma placar assim, tu pegar uma placar lá, no tempo do Beto Bacamarte, daquela gente do Grêmio. Assim, era uma coisa, era uma história. Bem isso aí. Legal, né? Esses dias eu estava falando assim com o Flávio sobre futebol. O Flávio é renatista doente. Você é apaixonado do Renato? Falou para nós que não, né, Marcelo? Ele falou que não. Não, ele era renatista doente. Aí o seguinte, o que aconteceu? Eu digo, Flávio, eu sou um cara que acompanha futebol. Se tu me perguntar a escalação do Grêmio campeão de 81, eu sei.
Olha, na Série B, se tu me perguntar quando nós fomos campeão da Batalha dos Aflitos, eu capaz de saber, se eu der uma pensada. Mas de 81, quando o Grêmio, falei de 83, por causa da placar, 81, o cara decorava? Eu era por causa da placar. Mas eu acompanhava muito, assim, no Campeonato do Mundo, quando foi campeão em 96 de novo, essas Copas do Brasil, e a gente tem alguma dificuldade naquele que ganhou do Ceará, porque era um time... Era muito ruim aquele nosso time, né? Nildo. A Ilpe. A Ilpe, Aguinaldo, Roger. O Roger era um lateralzaço. O Fabinho, ponta direita. O meio campo era o Pingo, não era? O Pingo e o Jamir. Esse dia eu estava pensando, era Pingo, o Jamir, jogava o Carlos Miguel também, né? Jogava o Carlos Miguel. Eu não me lembro se era o Emerson. Que depois se machucou, né? Depois se machucou. Então tinha umas coisas assim, ó. Começou o Gilson Cabeção, aí venderam o Gilson Cabeção, né? O Nildo. O Nildo. Então tem coisas assim, ó. Eu sou um cara que... Eu peguei por costume, até eu passei isso para o Flávio. Cara, tu tem em casa, televisão me encheu o saco desse negócio. Por que é isso, por que é aquilo, por que é aquele negócio. Esse noticiário político... Tá ruim, né? Ficou muito ruim de tu curtir isso aí, de tu assistir isso aí. Então, sabe o que eu faço nessa época? Eu me sento lá no fundo e coloco no celular na Rádio Grenal e fica o tempo inteiro escutando futebol. Só falam de futebol. Futebol. Lá eu canso daquilo, mexo um pouco no negócio. É o que eu faço. Sim. É o que eu faço. Às vezes, eu assisto uma Globo News, uma coisa assim, para não tirar aquela violência do Jornal Nacional, porque tem umas violências hoje. E não é só a Rede Globo, tu bota nos outros, é todos a mesma coisa. É tudo igual. Tá muito ruim. Tudo igual. Sabe, assim, ó. Então, às vezes, as informações que a gente pega mesmo fora é outras coisas. Tu pega em outros canais, em rádio mesmo. Se tu ligar uma rádio, é muito mais... Tu vê um noticiário de rádio hoje, é melhor que um noticiário de televisão. Ele não é tão agressivo. Sim. Não é tão agressivo. Isso aí tá... Eu tenho esperança, sabe? Que eu tenho esperança que mude um pouco esse país nas próximas eleições, porque tem tanta gente boa que se elegeu aí que a gente vê, ao menos a gente pensa que é boa, vamos ver ele trabalhar, né? Mas tem tanta gente boa que dá uma esperança que o país venha para cima, que largue. Eu acho que a próxima em nível nacional vai ser melhor, eu acho. Eu acho. Mas é isso aí. Mas então, Zé, nós queria até agradecer aí pelo tempo aí, pela disponibilidade aí, desse baita conversa aí, falando sobre várias coisas. Carnaval, política. E queria até agradecer aí. Futebol. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu tô só pensando que a gente conversou, relembrando a Imperatriz, que foi bem emocionante. Sabe que o Zé falou do nosso samba, assim, enredo. Ficou lembrando. Sabe que é uma coisa que eu vou procurar hoje de noite no YouTube é o nosso samba de enredo, cara. Olha aí. Sério mesmo. Mas se tu entrar no meu Face aqui, tu já sai de cinema. Hoje eu abri o Face e curiosamente eu abri onde tu coloca ali. Eu vi que tu colocou. Porque várias fases da vida da gente, tem várias fases na vida, mas a Imperatriz foi uma fase que marcou muito na vida do cara, né? Eu tenho coisas ali dos nossos ensaios que não vai sair nunca da minha memória. Tu sabe, assim, sobre carnaval, é complicado quando tu participa de uma coisa do carnaval, tu dizer o que eu vou dizer, mas eu acho que é uma realidade. A Imperatriz e a Águias do Samba, junto, elas fizeram uma mudança tão grande no carnaval de Itaqui, que antigamente no carnaval de Itaqui as pessoas iam para a praia. E depois os itaquienses de fora vinham para Itaqui para assistir o carnaval. Exatamente. Tudo em função disso aí. Mas isso é uma coisa tão bonita. E eu, como eu digo sempre, eu sempre falo para o pessoal da Enio, falo para o pessoal da Arco-Íris, e não foi só o crescimento do carnaval que a Águias e a Imperatriz proporcionou. Ele proporcionou também o crescimento das outras escolas. Porque as escolas, olhando aquilo ali, incentivaram que elas tivessem um crescimento junto com a Imperatriz. Cresceram junto. Tu acha que a Enio traz as fantasias por causa do quê? Porque ela veio de reboque, ela veio para crescer junto. Taco, tu que frequentou a Águias naquela época, nós que frequentamos, sabíamos o que acontecia nas escolas de samba. Antigamente as escolas de samba iam para uma quadra para ensaiar. Elas ensaiavam, elas faziam o carnaval, elas se preocupavam em organizar a bateria, isso e aquilo.
mas tu não via um bar montado, tu não via uma praça de alimentação com pastel, com um churrasquinho, isso tu não via. Hoje, tá? Hoje tu vai e tu vê isso aí. Eu brinco com as escolas de samba. Isso aí quem ensinou vocês foi a Imperatriz. Cara, foi brincadeira o que nós ganhamos de dinheiro naquele bar. A gente sabia. Sim. Era o nosso carro-chefe, era o bar. Exatamente. E da grana do dia a dia. Sabe como é que nós montamos? Eu não sei se vocês não ajudaram, porque eu não lembro que era tanta gente que ajudava. Mas o bar da Imperatriz, nós montamos o bar da Imperatriz aquele ano do circo, o seguinte. Nós precisávamos de dinheiro. Ele dizia assim, Taco, tu não pode nos dar um fardo de cerveja? Tu não sabe um fardo de cerveja, um fardo de água? Ou nós dar 2 fardos de cerveja? O que tu pode fazer? Nos ajuda aí para nós montar o bar. Aí o cara lá chegava, dava 2 fardos, dava 3, e nós juntamos ali 30, 40 fardos e começamos a vender daquilo ali. Sim. E daquilo ali, nós só reinvestimos no bar. Nós formamos o bar, naquela época da Imperatriz, nós faturamos 40 e poucos mil reais, sem botar um pila de fora. Tudo começando com aquelas doaçõezinhas ali, foi assim que nós fizemos o bar. Que legal, né? Legal. Uma baita história. Mas isso aí o que é? Só tu faz isso aí se tu tem cooperação. Sozinho claro. Tu não faz. Eu ia botar meus 2 fardos e ia vender os 2 sempre. Sim, não tem como. Mas então tá, eu acho que é isso, né? Eu queria te agradecer, Zé, aí. E agradecer a disponibilidade, né? Eu acho que já vamos para mais de 2 horas. 1h50. E não sei se tu quer acrescentar alguma coisa. Não, tá. Eu também quero agradecer a oportunidade que tive com vocês, dizer que foi muito bom. É bom a gente reviver as coisas, a gente falar nas coisas. Não, legal. Então, também eu fiz a demonstração aqui do que a gente fez durante muito importante, né? Durante a nossa gestão lá. E é bom isso aí, eu tenho certeza que o pessoal está acompanhando bastante. Também queria parabenizar vocês pela essa iniciativa aí e dizer que bola para frente aí. O que precisar do amigo, tem uma disposição. Boa noite a todos. E o meu muito obrigado. E até outra oportunidade. Gostaria de voltar outra hora para nós falar depois que o Grêmio foi campeão de alguma coisa esse ano. Vamos torcer para isso. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores aqui, né? A Vicência Cervejaria, que tem o seu Disc Shop lá, 55999638040 no WhatsApp, lá só chamar lá o pessoal. Aí eles têm as opções da Pilsen, da Session IPA, da APA e da Viena. E no Instagram, quem quiser acompanhar lá, se informar melhor, é só acessar lá no Instagram, @Vicência Cervejaria. E também nosso apoiador aqui é a Alessandra Empréstimos, que é ali na esquina da Independência com a Castelo Branco ali. Toda a linha ali de empréstimo pessoal, consignado e todas as soluções financeiras lá, só chegar lá e que o pessoal vai atender lá e vai dar toda a orientação para vocês. E como eu falei no início, né, no próximo nós vamos anunciar os nossos novos apoiadores aí. Agradecer o Gessé, que está na técnica aí. E pedir pro pessoal se inscrever no canal, né? Ativar as notificações ali no sininho ali e dar o like aí, que nós queremos ter uma meta bem ambiciosa aí de chegar aos 1000 seguidores aí. Por enquanto estamos inscritos no canais, né? Por enquanto temos 200 e alguma coisa. E era isso, então agradecer a todo mundo aí, obrigado pela audiência e até a próxima.